Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show, com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. Eu sou o DVD Castilho. E hoje temos quase um trio, né? Realmente, trio de hoje, peso hoje, não uma é? salva de palmas, com muito garbo, muita elegância hoje, vestindo todo preto, uma coisa estilosa. É tá? pra ornar com o estúdio, pra destacar pra bem. destacar não é? legal. Salva de palmas, José Calil, que Olha beleza, aí. hein? Que beleza, Calil é Uma muita... lenda da imprensa esportiva Aqui paulistana. estou. É Aqui muita estou. sacanagem eu falar que eu te ouço desde pequeno, Calil. Você falou, Não, É faz muita parte. bancada. Eu sou velho mesmo. É muita bancada, Você tá com Calil. que idade, Calil? Vou fazer 59 já. 59. E quanto sou tempo velho. de imprensa esportiva? Puta, eu comecei lá em final de 84. Vai dar quase 40 anos, né? Caraca. 38 anos, né? É, Calil. Eu devo te ouvir ali, tipo, desde uns 2000, assim, porque a gente tranquilinho. começa molequinho, ainda na faculdade, aí vai pulando de rádio em rádio, e aí a gente chega, no fim da história, chega nisso aqui. Não, mas tá bem ainda, cara. Cara, assim, eu ia te perguntar, a gente sempre pergunta o que o convidado se considera hoje. O que você se considera hoje? Olha, eu sou um cara de rádio, né? Eu gosto de rádio, eu sou um jornalista jornalista tá no sangue, né? E um cara de rádio, eu gosto de rádio, apesar que hoje eu trabalho, às vezes eu faço TV, eu tenho feito transmissões do Campeonato Paulista pelo YouTube, enfim, jornalista, eu escrevo, né? Mas o que eu gosto mesmo, eu sou um cara de rádio, eu acho que eu nasci para fazer rádio. Massa demais. E assim, depois a gente vai falar de toda a carreira, um monte de coisa sua e tal. O que você queria ser quando crescer que você não virou? Acho que todo mundo que gosta de futebol pensava em ser jogador, Você né? teve essa fase também? Tive, porque no meu tempo foi a primeira escolinha, hoje tem escolinha de futebol em todas as esquinas, né? No meu A escolinha tempo, do Barcelona, em toda a esquina. no meu tempo, a primeira escolinha, quando eu tinha acho que 9, 10 anos, tinha Do lá no... Frederá. No Não ja- era a escolinha. não chega a ser do Frederracho, mas nem do Leônidas da Silva, mas é por aí. E aí eu era lá no Parque da Aclimação, tem o campo lá até hoje, né? E aí a gente sempre sonha em ser jogador, mas quando chega na idade, por exemplo, quando chegou na idade de entrar para a faculdade, uma coisa que eu entendo é de futebol. E eu, entendendo de futebol, saquei que eu não ia muito longe. Eu nunca falo, pode ver nas transmissões, tem cara aí que nunca chutou uma bola na vida, o cara fala, porque eu jogava, se fosse esse gol eu fazia. Eu nunca falo isso, porque é mentira, eu não jogava nada, eu seria hoje um jogador nota 3, 4. Então, aí, como eu sempre gostei também de rádio, sempre ia dormir com o rádio ligado na cabeceira, sempre no carro. No meu carro nunca toca música, sempre é notícia, o esporte. Eu gosto. Então, eu ouço rádios. Hoje você tem o celular, né? Dá para você ouvir rádios do Brasil inteiro, até de outros países. Então, eu sempre gostei de rádio. E aí, quando a coisa não caminhou para o lado do futebol, eu passei assim, olhar como objetivo trabalhar em rádio. Aí eu terminei a faculdade e fui atrás, né? Aí você começa sem ganhar nada, todo mundo começa tipo um estágio. Eu trabalhei na Jovem Pan com o Milton Neves quando existia plantão esportivo. Hoje não existe mais. Plantão esportivo era o seguinte... Isso não é do tempo de vocês. Era uma mesa mais comprida do que essa daqui, que o Milton Neves ficava na ponta e ficava 4, 5 caras escutando rádios de outros lugares para informar os jogos para ele, porque não tinha internet. Então, por exemplo, tava narrando... Gol em Minas. Exatamente. Não é? Tava narrando Corinthians e Palmeiras, um exemplo. Aí ele chegava lá e falava, moleque, você escuta Flamengo e Vasco, você aí escuta Inter e Grêmio, você aí escuta Goiás, Vila Nova. Aí, e eram aqueles rádios grandões, você tinha que ficar lá pra achar a rádio. Aí saía gol, você falava pra ele, Milton, gol no Maracanã, Zico, Flamengo 1, Fluminense 0. Aí ele apertava um botãozinho e fazia... Aí era o José Silvério, o narrador, chamava ele, gol aonde, Milton Neves?
Aí o Milton falava, gol, Macará, Corinthians, Flamengo, Vasco. Aí esse era nosso trabalho. Hoje isso não existe mais, porque hoje o cara faz o plantão esportivo sozinho. De olho na internet. Com uma tela, porque numa tela ele coloca lá todos os campeonatos que ele quer acompanhar do Brasil e de fora. Não, tem uns aplicativos hoje em dia que tem placar de tudo, e hoje né? quase muitos jogos têm TV. Então os estúdios hoje de rádio, eles têm muitos aparelhos de TV. Aí o cara assiste aqui Guarani, Ponte Preta, ali ele os jogos dos grandes normalmente a nossa rádio transmite, onde tem um jogo do Corinthians, Palmeiras, tem um Santos, São Paulo, tem lá. alguém lá. E os outros jogos, o cara coloca lá, aqui Inter e Grêmio, na outra TV ele coloca Flamengo e Goiás, na outra... e aí o cara assiste tudo. Um cara faz sozinho. No meu tempo não tinha. Então a gente... Você tinha que esperar o cara da rádio, se você pega no meio, às vezes não prestou atenção, eu tinha que esperar o cara avisar de novo quanto tava, né? E olha só, tinha jogo... Porque aí, quando a gente chegava no domingo, o chefe fazia o placar esportivo, que era todos os jogos. Então, além de escutar o jogo, você tinha que preencher aquele placar de todos os jogos para o Milton Neves falar depois que acabava tudo. E às vezes não tinha ninguém, não tinha transmissão. Então acontecia até da gente ter que ligar na polícia rodoviária de tal cidade, por exemplo, Jaú. Você ligava na polícia rodoviária de Jaú e fala, quando eu passar o ônibus do time aí que tá indo embora, dá para separar os caras e perguntar quanto que foi o jogo? Puta, aí o cara... acontecia, o cara liga daqui 10 minutos. Aí o cara falava, entendeu? Então era uma época... Aí isso já no começo dos anos 90, isso é que eu falo é final dos anos 80, né? Aí já no começo dos anos 90 foi mudando, aí depois já no final dos anos 90 veio a internet, aí ficou tudo diferente. Mas eu comecei fazendo isso aí. Aí depois, aí na Jovem Pan me deram... Eu tinha trabalhado já numa outra rádio chamada Tupi, onde eu falava no ar, eu fazia reportagem. Então eu trabalhava nas duas, eu trabalhava na Tupi e na Jovem Pan. Na Jovem Pan eu não falava. Aí foi indo, eles não me davam chance de falar na Jovem Pan. Eu queria falar, eu queria ser repórter, ir lá no jogo, atrás do gol, viajar para transmitir jogo. Eu queria fazer isso na minha vida. E aí chegou uma hora que eu saí da Jovem Pan porque eu vi que lá não ia ter chance. E aí as coisas foram caminhando. Mas você chegou a fazer reportagem em campo ou você... 20 anos. 20 anos como repórter. Como repórter. Porque isso foi tipo... Eu comecei como repórter em 85, eu fiz reportagem, aí eu fiquei 13 anos na Globo, depois eu fui para Transamérica, né? Passei um pouco pela Band FM, fui para Transamérica. E aí... Na Transamérica só tinha 2 comentaristas, Henrique Guilherme e Cândido Garcia. O Henrique está conosco lá até hoje, é um baita num companheiro. E o Cândido Garcia ficou doente e faleceu. Era um especialista em Fórmula 1, mas ele comentava futebol também. Quando ele faleceu, aí que me convidaram para ser comentarista. Isso foi final de 2003 para 2004, você vê, há 20 anos. Aí que eu subi para a cabine. Até então eu tomei muita chuva, raio... Até teve um jogo agora, umas semanas atrás, em Araraquara do Santos, que não teve o jogo, né? Porque estava caindo raio. Nesse estádio lá em Araraquara uma vez, claro, não vou dizer que o raio caiu em mim, senão eu teria morrido. Mas caiu algum... Eu estava fazendo o jogo pela Rádio Globo com microfone e com fio. E caiu um raio em torno ali do estádio, o reflexo da descarga veio pelo cabo do microfone. Me jogou para trás, meu. É como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Eu caí, bati com o braço no muro, tinha um muro, assim. É um negócio foda, meu. Um negócio que assusta pra caramba. E muita chuva. E o trabalho de campo, ele é muito mais físico do que intelectual, né? Porque você tem que chegar, por exemplo, hoje mudou... Uma paciência, né, cara? Não, e olha só, no domingo, por exemplo, hoje mudou um pouco, porque os clubes não deixam mais os repórteres entrar na concentração, mas antes podia. A gente chamava jogador do quarto para o cara descer no saguão do hotel e dar entrevista, isso não tem mais. Então, o que acontecia? No domingo, por exemplo, tinha um jogo 4 da tarde, Corinthians e Palmeiras. Aí eu estava escalado para cobrir o Corinthians. Eu tinha que acordar cedo, chegar umas 9 horas na concentração do Corinthians, porque a gente na Rádio Globo entrava em todos os programas. Você entrava no programa do Eli Correia, do Paulo Lopes, do João Ferreira, do Gilberto Barros, que fazia o programa de rádio lá também com a gente, que o Leão Lobo participava, que teve aqui.
Então, você tinha que ficar entrando no ar o dia inteiro. Aí, quando a delegação, tipo 2h30 da tarde, ia pro Morumbi, você tinha que entrar no carro da rádio e ir na frente, falando, agora a delegação do Corinthians está na Avenida Rebouças, agora vai passar pela ponte de Eusébio Matoso. Aí, quando chegava no Morumbi, você tinha que saltar do carro na frente do ônibus para pegar um outro microfone dentro do estádio para fazer a chegada dos jogadores. Jogadores do Corinthians descendo do ônibus, o primeiro a passar é Neto, agora passou Fabinho, Tupanzinho. Aí, então era uma... E aí você trabalhava no jogo, ia no vestiário depois do jogo. Porque tinha isso. Antigamente o cara entrava no... Tem um monte de caso de cara que entrevistou o sujeito no chuveiro, praticamente. Pô, né? Tem uma foto famosa do Pelé que ele tá dando entrevista. Mas eu fiz isso porque o que acontecia? Por exemplo, tinha um jogo do Corinthians, Viola fazia 3 gols. Então, o Viola era o assunto. Todo mundo acabava o jogo, depois de todo esse dia que eu já falei pra você que eu acordei cedo, aí acabava o jogo, você já tava cansado pra caramba, tinha que ficar de pé na porta do vestiário esperando o segurança abrir. Cada clube tinha um segurança que era nosso amigo e ficava ali na porta do vestiário. Aí ele ia lá, pedia autorização pro técnico, quando os jogadores alguns abriam só quando o jogador já tinha tomado banho. Depende muito do resultado, né? Futebol, quando ganha... É tudo uma alegria. Vale tudo. Vale tudo. Pô. Quando perde é um clima ruim, desgraçado, né? Então, aí o cara abria. Aí quando o cara abriu o vestiário, saía correndo. Sempre tinha o repórter da Globo, da Record, da Bandeirante. Tinha 4, 5 repórteres que queriam pegar o Viola antes. Entrevistar, eu quero dizer, né? Não pegar porque o cara já tá pelado. Pegar o Viola entrevistar o Neto, quem quer que fosse ali, o Edmundo no Palmeiras, o Cafu, enfim, Raí. Eram os caras da época. Aí... Quando você... E a gente entrevistava colocava o fone no jogador, pro Osmar Santos, os caras que estavam na cabine poderem falar com o cara. Só que isso todas as rádios faziam. Por exemplo, na Jovem Pan, os caras colocavam o fone pro cara falar com o Milton Neves. Então, se você chegava atrasado e o Vanderlei Nogueira, por exemplo, o Henrique Guilherme, que era outro repórter, ou Carmona, ou Márcio Bernardes, ou quem quer que fosse, colocasse o fone no cara antes de você tava fudido, porque aí você não conseguia. Aí o cara ia ficar... Bota 15 minutos no mínimo. Aí eu ia reprisar os gols que ele fez. Então a gente tinha que correr para ser o primeiro a chegar. Isso era bom. Modéstia à parte, assim, no ao vivo... Eu nunca fui muito bom de fazer reportagem tipo TV, né? Que o cara vai lá no treino, aí ele tem que fazer aquele texto. Os jogadores treinam enquanto as chaminés das fábricas soltam fumaça, as mulheres atravessam a rua para o outro lado, os bebês estão na escolinha. Isso aí eu nunca gostei de fazer. Agora, ao vivo eu era bom. Até hoje, o meu forte é o ao vivo. O teu negócio você tinha que ser fundista, né? Que você tinha que sair correndo igual louco. E o ao vivo, primeiro, você tem que sacar quem que é o cara mais... É tudo com você isso aí, porque não tem ninguém. Não é como TV que você recebe orientação pelo ponto o tempo todo. No rádio, ao vivo, é tudo com você, velho. Então, por exemplo, você tem que sacar quem que é o cara mais importante para entrevistar. Você tem que chegar na frente dos outros. Hoje mudou um pouco, que são só essas coletivas chatas, né? Hoje não tem mais essa... Perdeu muita graça, né? Nem no campo, olha só como era no campo. Por exemplo, no campo, o Edmundo fez 3 gols. Aí quando chegava 30 minutos do segundo tempo, já estava na reta final do jogo, o que a gente fazia? A gente ficava andando pelo gramado, em volta, né? Não podia entrar, claro, mas em volta, para cercar o Edmundo. Para a hora que acabar o jogo, você ser o primeiro a chegar no Edmundo. Que podia. Hoje o repórter não pode nem entrar no campo mais. O repórter tem que ficar preso atrás do gol. Nem atrás do banco de reservas ele pode vir mais. Mas na minha época podia. Então aí você ficava perto, aí, por exemplo... Tinha entrevista do técnico durante o jogo, às vezes, né? Você botava o microfone pra ele e ele falava, que merda. Eu peguei essa época aí. Aí depois já não podia mais, mas eu cheguei a pegar isso aí. Então era uma outra época. E no ao vivo eu era bom. No ao vivo era difícil, assim... Agora, esse jornalismo mais, digamos assim, pasteurizado, até hoje eu sou bom no ao vivo, tipo, nesse dia do jogo aí que a gente tava falando que não teve, né, do Santos e Ferroviária, que choveu lá, caiu um monte de raio, nós ficamos mais de 1 hora na Rádio Transamérica enrolando, porque você tinha que esperar para ver se ia ter o jogo ou não. Aí você tem que ter assunto, porque rádio não tem imagem.
E aí, em modéstia à parte, eu dei um show, fiquei contando história, explicando o que o juiz ia fazer, explicando se não tivesse jogo, quando que ia ser outro jogo. Então, essas coisas aí eu sou bom. Agora, esse jornalismo de TV, por exemplo, o texto que tem um Tino Marcos, né? O texto que tem um Mauro Naves, que tinha um Gilson Ribeiro, que eu não sei se está trabalhando ainda. Não é minha praia, assim. Esses caras, eles são muito bons. Por isso que na vida eu acredito que cada um sabe fazer uma coisa. Ninguém é bom em tudo, né? Eu sou bom numa coisa. É igual o time de futebol. Cada jogador é bom numa coisa. E o melhor técnico é aquele que encaixa os jogadores todos no time para fazer todo mundo render. E na vida eu acho que é a mesma coisa. Cada um é bom numa coisa. E no ao vivo eu sou bom. Esses negócios de off, né, que fala, aí para mim já é mais complicado. Então, e assim, você falou do ao vivo, a gente já vai continuar daqui a pouco com o negócio da casa. Tem um outro negócio que a gente sempre pergunta, né? É verdade, tem uma outra coisa. É sempre simples, pergunta. é simples. A gente quer fuçar na intimidade da pessoa. Não é? Ô, Calil, é o seguinte: qual foi o primeiro crush famoso que você teve, assim? Quando você era jovenzinho, começou a descobrir os hormônios. Eu não sou muito. Sempre que é tem crush, alguém. meu? Eu sou Sempre ruim. tem. Sempre Eu sou tem ruim dessa crush. É aquela paixãozinha que desperta os hormônios. Quando você descobre que você tá assistindo televisão, de repente você sente um negócio diferente. Olha, falando. Não, no meu tempo. É que assim, no meu tempo, quando a gente era moleque muito pequenininho, não tinha nem revista, assim, de mulher nua, você tinha na banca, era proibido. Era proibido no frontal. Aí só tinha até 1980, 81, quando eu tinha 17, 18 anos, 16, 17 anos, era proibido. Então vendia na banca, por exemplo, revista Playboy, aparecia a mulher, mas ela se cobria, assim, não aparecia nada. Então, assim, era uma outra época, cara. É difícil comparar, porque hoje em dia o cara começa a namorar, no primeiro dia, nem namorar, o cara fica com alguém e já viu tudo. Então era difícil, assim, no meu tempo. Tinha alguma atriz, alguém assim que você gostava na época? Eram as modelos, né? Era a Xuxa, antes dela entrar na televisão, Luísa Brunet, essas mulheres aí. Nossa. Tanto é que na época você queria falar que uma mulher tava se achando, você falava assim, essa aí pensa que é a Xuxa ou é a Luísa Brunet. Quer dizer, eram as duas, mas tinha várias. Cara, a Luísa Brunet, 40 anos, então, sendo maravilhosa, né? Tinha aquela outra que desfilou na avenida com a coleira, com o nome do Luma de Oliveira. Luma de Oliveira também, Na minha época, depois foi passando, né? Aí quando você... por exemplo, eu fiz na Rádio Globo uma das primeiras, porque a gente tinha um programa que era Rádio Globo e Rádio Excelsior, né? Que hoje é CBN. Eram as duas rádios no mesmo prédio. Eu fiz uma das primeiras entrevistas com a Cláudia Raia, quando ela tinha também 17, 18 anos, quando ela começou muito nova, né? Ela era bailarina, depois ela virou atriz. Então eu estava entrevistando a Cláudia, isso foi 88, 89, por aí. Eu estava entrevistando a Cláudia Raia, eu não sabia se eu olhava para minha ficha, para o microfone, ou olhava para ela, porque ela era altona, assim, né, grandona. Então, mas é que na época a gente não tinha... É diferente, é difícil falar assim, porque é diferente de hoje. Né? Não tinha OnlyFans, né? Hoje todas assim, a maioria das mulheres famosas, elas já posaram nua, elas já fizeram filme nua. Quer dizer, o cara a pessoa já sabe como a mulher é. No meu tempo, o charme era você ver assim um pedacinho da perna. Era uma canela, você já ficava louco. Do joelho já ficava maluco. É diferente. Então, por isso que eu gosto. É como o rádio, né? Que eu tava contando que você tinha que ligar na polícia rodoviária para o cara falar quanto que foi o jogo. É inimaginável. Então, é a mesma coisa. Surreal, é surreal. É a mesma coisa. A iniciação sexual, assim, tudo mudou. Então, a gente hoje, a gente vê as coisas, né? Como eu não tenho filhos, assim, então eu não tive assim, essa questão de passar a educação, né? Eu não vivi essa situação. Mas eu imagino que para os pais hoje deva ser muito difícil, porque antigamente os pais davam assim as instruções para a gente, tipo, ó, cuidado, não vai se envolver com droga, não vai beber demais, não vai
cuidado se você sair com alguma mulher, enfim, as precauções. E imagino que para as mulheres mais ainda, né? Os pais, cuidado, não vai sair com qualquer cara, cuidado. Enfim, hoje acho que com sei lá quantos anos, as crianças já sabem tudo. Já tá sabendo, Vocês não já viram? sabe melhor o molequinho de 9 anos que viajou de avião. Isso é maravilhoso. Foi porque ele pegou tudo na internet. Pesquisou no Google. Então hoje em dia é muito... Eu não sei nem dizer como é que é, porque hoje a gente já... Hoje em dia parece que é tudo mais fácil, né? Vamos falar então de uma primeira vez, mas não desse lado. Vamos... Não pensa besteira. Não é nesse... Não, já paramos. Quero saber já, de outra primeira vez sua, o Calil. Qual foi o primeiro jogo que você trabalhou? Eu lembro, nunca vou esquecer. O primeiro jogo foi o seguinte. Antes daquelas rádios, tudo que eu falei, quando eu estava só fazendo escuta lá na rádio escuta na Jovem Pan, eu tinha um amigo, é meu amigo até hoje, ele é ligado à colônia portuguesa. E existia uma rádio em Guarulhos, chamada Boa Nova, que só fazia jogo da Portuguesa. E esse meu amigo era anunciante da rádio. O pai dele anunciava, era patrocinador da rádio. Aí quando eu estava para me formar, que eu já me achei um pouco mais preparado, o problema do rádio é a voz, né? Eu tinha... Na época, voz de moleque. Até hoje, eu não tenho aquela voz de locutor de rádio, né? Então, foi o primeiro grande obstáculo que eu enfrentei foi a minha voz. Eu não tenho voz, assim, de cara de rádio. Hoje as pessoas se acostumaram. 40 anos o cara falando, as pessoas se acostumam. A parte boa é que a tua voz já todo mundo conhece. Hoje ela já é conhecida. O cara ouve e fala assim, pô, o Calil falando, né? Então, mas na época... Então, o que aconteceu? Eu pedi para esse cara me dar uma chance. Para ele falar com o dono da rádio, que era um senhor chamado Armando de Barros, já faleceu. O filho dele foi presidente da Portuguesa há pouco tempo atrás, Alexandre Barros. E aí eu pedi para ele, aí o Armando falou, fala para o cara ir lá. Ele fazia o programa numa mesa como essa aqui, num prédio, ali no Anhangabaú, um prédio altíssimo, que tem ali em frente, por exemplo, tem a Estação São Bento do metrô, aí... Você atravessa todo aquele Anhangabaú, do outro lado da rua, perto do viaduto Santa Ifigênia, tem um prédio grandão, tem lá até hoje. E numa daquelas salinhas era o programa. Aí eu fui lá. Aí ele já no primeiro... Era todo dia no fim da tarde, o programa só falava era Portuguesa. Aí no primeiro dia ele já mandou eu ler uns comerciais lá, mandou falar o que eu tinha achado do jogo e tal. E dali uns dias era Páscoa. E a Portuguesa ia jogar em Curitiba e ninguém queria ir, porque todo mundo queria passar Páscoa com a família. Uhum. Aí fui eu e um grande amigo meu, que está firme até hoje, chamado Júlio Del Bosque, um cara que me ajudou muito também no começo. Júlio Del Bosque, ele é pai da Sandra. Sandra é esposa do Nico, aquele delegado que tem as pizzarias Sala VIP. Então, o pai da Sandra é o sogro do Nico, né? Esse Júlio Del Bosque. E aí eles puseram a gente num ônibus, num domingo de Páscoa, 6 horas da manhã, pegamos o ônibus ali no Tietê, chegamos em Curitiba meio-dia, fomos lá pro estádio Couto Pereira e transmitimos o jogo. Curitiba 0, Portuguesa 2. E aí, na volta, para economizar, o cara conseguiu da gente voltar no ônibus da Portuguesa. Caramba, que legal. Os jogadores. Aí o ônibus parou para jantar, nós paramos. E aí, no meio da volta, os jogadores descobriram que era a primeira vez que eu tava viajando. Putz, aí me deram um tapa na orelha. Brincaram, né? O chefe da gangue era o Luiz Pereira, né? Que tava encerrando a carreira. O zagueirão. Nossa. Ele tava encerrando a carreira e ele jogava na Portuguesa. E tinha o Edu Marangon, que depois jogou no Palmeiras. Tinha o Jorginho, que virou técnico. Vai dar um tapa na orelha, dar o cavaco na tua mão e falar, vai tocar agora, vai. Cara, olha então, que legal o nível de jogador que a Portuguesa tinha. Domingo de Páscoa de 85. Esse foi o primeiro jogo que eu trabalhei. E depois os outros, muita coisa eu não lembro. Assim, o primeiro jogo da seleção, a gente lembra as Copas. O primeiro jogo de cabine, você lembra? O primeiro jogo que você fez na cabine? Quando eu virei comentarista em 2003, né, final... Putz, cara, agora é porque é difícil, eu não lembro. Eu lembro que aí eu comentava quase todos os jogos, porque o Henrique Guilherme fazia só domingo à tarde, que ele até hoje, ele é o titular, existe isso no rádio, né? O Éder Luiz é o locutor titular e o Henrique é o comentarista titular. Então eles faziam o jogo de domingo à tarde. Então sábado à tarde, ou se era sábado à noite, domingo, era tudo os outros jogos. Mas assim, eu não...
Acho que foi essa época que eu te ouvia sempre, então, provavelmente. Foi no começo porque eu era do negócio do Éder Luiz, cara. Assim, eu comecei a ouvir futebol e aquele negócio, né? Você vicia num canal, você ficou ouvindo. Desde o primeiro tempo até de noite. A transmissão da Transamérica tem uma coisa boa, que ela é muito gostosa, assim, porque ela é alegre, né? Tem o Gavião, tem o... Assim, a gente procura, apesar da gente estar vivendo um momento tão triste no mundo, né? De pandemia, agora de guerra, de violência das torcidas. A gente não tem motivo para ser alegre. Infelizmente não tem. Mas a gente procura naquele... Porque o futebol é entretenimento, né? Sim. Se você vê a sigla... O esporte, né? Se você vê a sigla lá da ESPN, a emissora maior do mundo, talvez, que faça esporte lá nos Estados Unidos, e agora tem aqui há muitos anos já tem aqui no Brasil, esse E é de entretenimento, né? Então o esporte é entretenimento. Então a gente procura, pelo menos durante aqueles minutos, brincar com o Gavião, contar piada, ou pegar agora o jogador... Às vezes, o outro dia o juiz caiu, o juiz escorregou e caiu de bunda no gramado, aí a gente aproveita aquilo para dar risada, porque se a gente transformar tudo numa coisa muito pesada, ninguém aguenta. Então, agora, o problema do futebol é que hoje em dia a violência tá muito forte, né? Então você vê, hoje em dia, quando aconteceu no Grenal outro dia, que todo mundo se preparou para transmitir o jogo, não teve porque jogaram uma pedra no ônibus do Inter. O cara teve traumatismo craniano. Surreal, né? E dias antes jogaram uma bomba dentro do ônibus do Bahia. Do Bahia, foi um dia antes. E isso já tinha acontecido na Libertadores, eu acho que foi 2018, que o ônibus do Boca Juniors estava chegando no campo do River Plate, lembra? Jogaram isso também, a final, né? Teve que ser lá na Espanha. Marcaram o jogo. Não teve. Então hoje a gente tá assim numa... Teve negócio do México agora também. Puta desgraça, foi horrível. Pelo amor de Deus, cara. Hoje em dia mesmo o futebol tá ficando uma coisa pesada, mas a gente procura... Dessa época. E quando você vira comentarista, é mais fácil para você brincar. Porque o repórter, ele tem que estar olhando muita coisa. Ele tem muita coisa para entregar, né? Ele tem que olhar tudo ali. Se o técnico chamou um jogador que vai entrar, se o juiz foi conversar com o bandeirinha, se o outro técnico ficou enchendo o saco do quarto árbitro. E o comentarista, não. Ele olha mais o jogo, assim, a parte tática, se tem alguém que não está cumprindo a função que tem que cumprir. Então você tem um pouco mais de tempo para fazer uma sacanagem, brincar com o Gavião ou brincar com o narrador, né? Então a gente procura na Transamérica fazer isso. É legal assim, todo mundo que entra... Os caras darem um pouco de risada também. Todo mundo que entra já entra meio no esquema, porque é engraçado que, sei lá, até o Henrique Guilherme, que ele é muito sério... Ah, mas ele é brincadeira. Ele entra no Dário e fala assim, não, Gavião, tem um negócio aqui pra você pegar depois, não sei o quê. Porra, do meio, ele todo sério, aquela voz e tal. Esses dias o Gavião operou o olho, né? Eu tava com, não sei se era miopia, o que ele tinha que ele não queria... Eu sei que ele operou o olho, puta... Piada aí quando pronta, ele falou né? que operou o olho, o Henrique Guilherme já falou, mas eu vi seu olho ontem, tava tão bom. O que você teve que operar? Brincam, por exemplo, quando a gente viaja, o Gavião sempre inventa que não sei quem foi passar as férias, não sei aonde. Com o sobrinho. Que eu cheguei na praia, teve que pegar uma lona do circo para fazer o maiô para mim. Que o Márcio Bernardes foi na Rússia visitar o urso, e o urso comeu o Márcio Bernardes, mas ele já estava voltando pro Brasil. Aí a gente vai brincando. Assim, porque eu sei que muita gente, a gente já recebeu várias mensagens, né, de ouvintes reclamando disso. Pô, tá tendo uma guerra, tá tendo pandemia, morreu não sei quem, vocês estão brincando. Mas o momento que você vai ouvir um jogo de futebol é um momento que você quer. Mas se for assim, nem transmite mais, né? Chora todo mundo, então. Porque a ideia é essa. Agora, tá difícil, porque tem jogos mesmo que a gente começa a trabalhar, a gente já começa bem para baixo, porque você hoje não tem como se desconectar das notícias. Sabe, né? Tudo online, né? Tudo você fica sabendo. Então você fica, vai ter jogo hoje aqui, mas lá em Porto Alegre jogaram uma pedra no cara, lá na Bahia jogaram uma bomba no ônibus. E esses dias mesmo... Porque eles acham aqui no Brasil que torcida única resolve. Não resolve. Teve outro dia aí São Paulo e Corinthians, só podia entrar São Paulino. Pô, os corintianos
ficaram esperando os caras na linha do trem, ali aquela linha que passa na Marginal, quebraram tudo lá, meu. Quem quer ir pra briga? Não tem, sabe? não adianta esse negócio. Eu vi um documentário, uma reportagem... Se fosse assim, era fácil, entendeu? Eu vi um documentário, reportagem de cara de torcida organizada que ia pro estádio pra arranjar encrenca. E teve uns caras o cara que foi preso, ficou banido do esporte, tudo. Teve um cara que ele falou, eu ia pro estádio, eu saía do jogo, eu não sabia quando tinha sido o jogo. Mas porque a minha intenção ali era provocar, era arranjar encrenca, era arranjar briga. E tem uma outra coisa hoje que eu fico puto quando eu vou no estádio, que é o seguinte, o cara assiste o jogo assim, ó. O cara assiste o jogo mandando mensagem pros outros no celular. O cara não vê o que tá acontecendo no campo. Aí começa, fora Silvinho, que é o técnico do Corinthians. Aí lá na outro lado da arquibancada, fora Silvinho. Aí um começa a mandar pro... Porra, mas o cara não tá vendo o jogo pra ver se o Silvinho errou mesmo. O cara tá olhando no celular. Às vezes até foi bem, fez uma troca boa. Assim, é claro que a gente respeita tudo. Hoje tem muitas maneiras de comunicação. Mas eu sou um pouco a moda antiga. Eu sou um pouco avesso às redes sociais. Eu tenho só Twitter porque meio que é uma obrigação você se comunicar com o público, mas eu não gosto de Instagram, não gosto de Facebook, porque eu acho que muitas vezes você vai fazer uma viagem, aí você tá lá no ponto turístico, porra, aí o cara, uma montanha linda, caindo neve, o cara tá tirando foto pra postar aquilo lá e não tá vendo o negócio lá na cara dele. Depois vai ver a foto em casa. Então, às vezes eu saio de casa, eu nem levo o celular, não levo, porque primeiro que em São Paulo você tem a chance de ser roubado, né? Agora querem roubar o celular da gente de qualquer forma. E segundo, que, pô, se eu vou no supermercado, por exemplo, vou sair de casa, vou no supermercado e volto, eu não levo o celular. Por quê? É uma coisa mais para eu esquecer, colocar no caixa, pegar as compras, deixar o celular lá. Eu não vou falar no celular naquela hora. Eu vou fazer compras. Então eu deixo o celular em casa, saio só com o meu cartão de crédito, vou lá no mercado. Sabe, eu sou dessa forma. Agora, há pessoas hoje que não conseguem desgrudar do celular Entendeu? Podiam fazer uma arena, né? Assim, você é torcedor? Vai ter o jogo. No dia vai ter uma arena, vai ter revista antes pra ninguém entrar armado. Entendeu? Eu não tô julgando, e porque deixa olha o pau só, torar. quando eu comecei quando eu tinha 9, 10, 12, 15, 20 anos, não tinha celular. Então, eu fui formado de uma outra maneira. Então eu não posso julgar, não é que eu sou melhor que as pessoas de hoje, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu procuro ser diferente. Se eu estou em casa vendo televisão, eu estou vendo televisão. Pô, tem gente que tá em casa vendo televisão, vendo um puta filme. Na hora que o cara vai catar a mulher lá no filme, o cara tá aqui, ó. Porra, mas você tá vendo filme. Que filme é esse que você tava vendo, hein, Calil? Só isso. Qualquer um, porque hoje todos os filmes só tem isso. Que beleza. Ô, Calil, você é um cara que se assume o seu time, fala que você é santinho. Que isso, David? Você é um cara que se assume, devagar, né? Vai devagar. Contou pra gente. Falaram que não iam falar pra gente escondido. Vocês não iam falar desses assuntos. Mas, ô Calil, você fala que você é santista abertamente, tudo. Isso te prejudica ou Prejudica. Né? Prejudica bastante. Porque eu perdi... Não é que eu perdi empregos, que eu fui demitido, mas eu perdi possibilidades de emprego, várias. Porque no Brasil não gostam que você fale a verdade, né? E desde o início você... Início. Porque eu vim de Santos, né? Minha família é de Santos, então não tem como. Eu trabalhava com o Milton Neves, que também sempre assumiu, e eu aprendi uma coisa com um comentarista do Rio de Janeiro, um cara muito bom, chamado Washington Rodrigues, que é conhecido como Apolinho. Então, ele até foi técnico do Flamengo, né? Eu aprendi isso com ele, porque a gente trabalhava juntos na Rádio Globo, e aí nós fomos numa Copa do Mundo, aí acho que foi na Itália ou nos Estados Unidos. Eu fiz umas 3, 4 Copas junto com eles. E a equipe de São Paulo, que era eu, Osmar, Paulo Roberto Martins, Luiz Roberto, a equipe de São Paulo, né? E a gente juntava com a equipe do Rio. A gente ficava nos mesmos hotéis, aí na hora do jogo a gente ia numa van junto, aí os caras transmitiam lá pro Rio, a gente transmitia para São Paulo, que é outra linguagem, mas a gente fazia tudo juntos. Eu não lembro se foi na Copa da Itália, eu sei que uma vez eu estava conversando com o Apolinho, e no Rio os caras assumem, né? Todo mundo sabe que o Apolinho é Flamengo, não só porque ele foi técnico e foi diretor do Flamengo. Antes já se sabia. Todo mundo sabe que o
que o garotinho Zé Carlos Araújo é fluminense, que todo mundo sabe. E o João Saldanha era Botafogo, Luiz Mendes, enfim. E aí o Apolinho falou para mim assim, Calil, é o seguinte, se você perguntar para mim para quem eu torço, se eu falar que eu não torço para ninguém, a segunda pergunta que você me fizer, você já tem o direito de achar que eu estou mentindo, porque eu já menti na primeira. Então, assim, eu respeito, eu sei que é difícil, o normal é não assumir, a maioria das pessoas não assumem. Eu respeito, eu não estou criticando ninguém, cada um faz o que achar melhor. Agora, eu concordo com o Apolinho, eu acho que se eu falar eu não torço para ninguém, ou eu torço para a Portuguesa Santista, ou eu torço para o Nacional, ou eu torço para o Newcastle, pô, aí... A segunda pergunta que você me fizer, você já tem o direito de achar que eu estou mentindo, porque eu já menti na primeira. Então, eu sempre achei... Agora, o público não gosta que você fala. Isso que eu fico mais triste, porque o público ele tinha que me respeitar mais porque eu falo, porque eu estou sendo honesto com ele. Mas não é verdade, é o contrário. O público pega isso e usa para o mal. Tudo que você fala é porque você torce para o Santos. Se você falar que foi pênalti, é porque você torce para o Santos. Se você falar que não... Ou então você critica um jogador. Ah, esse cara não joga nada. Ou então você fala, ah, esse cara é muito bom. O cara fala, leva para o Santos. Quer dizer, tudo relacionam com o clube. Então... É que assim, é tão honesto isso que, por exemplo, o teu caso... E, por exemplo, vou dar o exemplo do Juca, que é corintiano assumido também. Vocês acabam até pesando a mão um pouco mais no time de vocês, porque é o coração, né? Pode ser. O coração. Você vai falando ali e tal. É honestíssimo, né, cara? Eu falo, às vezes, mais do Santos do que dos outros, porque eu conheço mais, né? Sim. Eu fui conselheiro, eu conheço as pessoas que estão lá dentro. Então, às vezes, eu tenho mais informações daquele clube. Mas isso as pessoas deveriam respeitar. Eu respeito um jornalista que fala, que assume o clube dele, porque eu acho que ele está sendo honesto comigo. Agora, infelizmente, o público não pensa assim. E a gente acaba sofrendo retaliações, perdendo possibilidades de emprego. Não é que eu repito, não é que eu perdi o emprego, que eu fui mandado embora, mas eu perdi, com certeza, possibilidades na televisão, possibilidades em outros veículos, porque aí o cara vai contratar e falar, não, esse é muito santista. Contrata outro aí que ninguém sabe para que time torce. Infelizmente, mas mesmo assim eu não me arrependo porque eu não sei ser de outra forma. Eu não sei mentir. Mas então, nessas você já foi tipo ameaçado, agredido, alguma coisa? Já teve uns tempos ruins de ter que correr de lugar? Sim. Ameaça em rede social é direto, né? Ameaça em rede social, vamos matar você, matar sua família. Por causa de futebol, por causa de comentário. Por exemplo, tem futebol. Exato, isso que eu não me conformo. Tem um pênalti, certo? Tem um pênalti, qualquer jogo aí. Se você falar que foi pênalti, metade quer te matar. Se você falar que não foi pênalti, na mesma jogada, a outra metade quer te matar. Então, infelizmente, eu falo mais pelo Twitter, que é a rede social que eu acompanho, né? Como eu falei pra vocês, eu não gosto de... Twitter é uma loucura também. Eu não gosto muito de foto, pra falar a verdade. Eu não gosto muito de tudo ficar fazendo vídeo. Então, eu não gosto de Instagram. Eu sei que até eu deveria ter, pela minha função, mas eu não gosto de Facebook, de Facebook, assim, antigamente as pessoas usavam muito para encontrar amigos antigos. Quem quiser me encontrar já sabe onde me encontrar. É só ligar o rádio. Então eu não sabe, eu não, mas essas retaliações, essas agressões que a gente recebe tem muito a ver com esse negócio de declarar o time. E respondendo sua pergunta, eu já tive vários problemas assim de xingamento, né, de cara xingar, mas de agressão física mesmo. Só teve uma vez na Portuguesa, no Canindé. Teve um jogo, acho que foi 2005, que a Portuguesa estava disputando. Eu trabalhava na Rede TV, eu fui comentar lá o jogo, eu fui com o Theo José, acho que com o Theo José ou com o Luiz Alfredo, eu não lembro. Eu transmiti um jogo Português e Grêmio no Canindé. E quando eu desci, no Canindé você desce de elevador e tem ali o estacionamento, né? Eu vi que estava um clima meio estranho e eu estava com os amigos da Rádio Gaúcha. Eu sou muito amigo do Pedro Ernesto, Zé Alberto Andrade. Eu tenho muitos amigos na Rádio Gaúcha. Eu admiro muito o jornalismo que eles fazem, o rádio que eles fazem. Eu ouço quase todo dia a Rádio Gaúcha, os programas esportivos, para a gente aprender, né? Eu acho que você tem que sempre estar aprendendo, igual um médico. O médico tem que assistir cirurgia dos outros, né? Para ele sempre estar aprendendo. E aí nós descemos e eu vi que o clima estava meio estranho. Eu falei, olha, eu vou com vocês até o carro para não dar
pra não dar problema. Vamos por aqui e tal. Aí coloquei os caras da Rádio Gaúcha no carro e fui embora pegar o meu carro. E aí, tem um jogador da Portuguesa, na época, chamado Celcinho. Até um rapaz que eu gosto muito dele, ele foi vítima de racismo, agora jogando pelo Londrina. Não sei se você se recorda. Aconteceu esse ano passado. Sim. Então, na época ele era molequinho, ele estava começando na Portuguesa. E ele tinha sido expulso e a torcida queria bater nele. A torcida da Portuguesa queria bater nele, porque ele foi expulso e a Portuguesa perdeu o jogo. E aí tinha uma muvuca na porta do vestiário para pegar o Celcinho. Só que a Portuguesa protegeu o Celcinho, ele ficou lá dentro, não teve problema nenhum para ele. E eu sempre tive amigos ali na torcida, na diretoria da Portuguesa, porque eu comecei, como eu contei aqui no começo, eu comecei a trabalhar em futebol cobrindo a Portuguesa. E aí eu estava conversando com os amigos meus, começaram a me dar soco pelas costas, eu não vi quem era. Começaram a me dar soco pelas costas. Do nada, não tinha nada que ver com a história do Celcinho. Não foi porque eu tinha falado nada. Do nada. Eles punham lata de cerveja aqui na mão. Cara, os caras têm técnica pra aí eu virei, dei um soco nenhum e aí eu comecei a apanhar mais, porque sempre falam, né? Escolhe um e dá um soco. Mas aí chegou a segurança, não aconteceu nada. Eu fiquei só com o olho roxo, porque os caras me bateram legal. E aí me levaram pro mesmo vestiário que tava o Celcinho. Eu falei, Celcinho, pô, aí, ó, tomei uma apanhei puta por você. Sua por sua causa, mesmo. Porra, Celcinho. E você sabe que até agora eu tentei entrevistar ele por causa pra me solidarizar com ele, né, desse episódio do racismo, que ele foi vítima, eu não consegui, a nossa produção não conseguiu. Aí porque eu ia contar essa história no ar, acho que ele nem lembra de mim, porque depois ele foi para clubes de fora do Brasil, agora eu nem sei se ele lembra, mas eu ia contar a história no ar, ia falar, pô, Celcinho, a gente quase apanhou junto. Pra caramba por tua casa. A gente quase apanhou junto, você me deixou na mão. Eu apanhei sozinho. Na verdade, ele não tinha culpa, né? Apanhei legal. E aí o que aconteceu? Um cara pegou a chave do meu carro e a chave do carro dele, levaram o nosso carro lá na Marginal, lá na outra entrada da Portuguesa, lá na Marginal Tietê, aí nós fomos lá por dentro do clube, pegamos o carro na Marginal e fui embora. Mas eu já tava com a cara toda estragada. Caramba, Calho. Vamos descontrair um pouco, Marcão? Vamos puxar um quadro? Xiii. Tem um quadro. Não, é um quadro, uma brincadeira, coisa simples. Tô pronto. Coisa simples. Como diz Vicente Mateus, quem sai na chuva é pra se queimar. É isso pra aí. se queimar. Tem um quadro novo, Marcão. Novidade. Novidade. Novidade chama Joga no meu time ou vai pro banco. Joga no meu time ou vai pro banco? Ou vai pro banco. Olha aí. Joga no meu time ou vai pro banco. Me parece outros quadros mas que a gente banco teve, de reservas ou banco de dinheiro? Banco de reserva. O que é? Que tem uns amigos nossos aí que só pensam em dinheiro, você fala, vai pro banco, o cara já sai correndo. A gente vai mostrar alguns colegas aí da imprensa esportiva e você vai dizer, ô Calil, se você prefere ele no teu time jogando contigo ou se vai pro banco. Não, vamos lá. Calil, você percebeu que é o quem tira o chapéu copiado, né? Claramente. Marcão, claramente você tá toda semana que isso, Marcão? Um quadro novo. Vamos lá. Você não ferra o meu trabalho, Marcão. Eu não gosto muito de falar de companheiros. Mas não gosto. Vamos lá. Porque... Pode ser bem de todo mundo, não tem problema, não. Um que você conhece bem. Milton Neves. Eu gosto dele, o Milton, assim, eu gosto dele, a gente se fala, às vezes por telefone, ele mora perto da minha casa, quer dizer, eu moro em apartamento, né? Não moro naquelas mansões de 50 milhões que ele mora, mas a gente às vezes encontra em restaurante. Eu gosto do Milton, assim, eu só esperava, como eu comecei com ele, que ele tivesse me ajudado um pouco mais, assim, no início da carreira, tivesse me ajudado a dar um impulso, assim. Por exemplo, poderia ter me ajudado mais, né? Ele nunca me levou para os programas dele da TV. Eu sei que ele gosta de mim, porque a gente conversa. Então, eu gosto do Milton. Agora, eu só esperava que ele, num determinado momento da minha vida, hoje acho que ele não poderia fazer muita coisa por mim, porque ele tá numa outra empresa. Mas você chegou a procurar ele nesse momento da tua vida? Porque... eu procurei ele uma vez que eu fiquei desempregado, porque foi assim, eu trabalhei muitos anos como jornalista, e nesse período todo que eu falei, eu dei um espaço que eu queria, aí eu decidi trabalhar em clube de futebol. Eu queria ser diretor de futebol de clube, então eu fui estudar, na época não tinha o curso da CBF, tinha só o curso na Getúlio Vargas. Aí eu fiz que nem um vestibular, eu já tinha 40 anos.
Um pouco, por aí. Aí eu fiz que nem um vestibular, passei, estudei na GV, me formei. Aí eu saí de tudo, que eu não queria mais ser jornalista, fui trabalhar no Barueri. Aí eu fiquei 1 ano no clube e 2 anos eu fui secretário de esportes da cidade, que o prefeito me convidou. Quando eu saí, só que emprego político é assim, política acabou. Não Trocou, acabou. Trocou, acabou. Aí quando eu saí da Secretaria de Esportes de Barueri, eu fiquei 2 anos desempregado. Porque aí eu comecei a procurar emprego no futebol, eu não queria mais ser jornalista, só que eu não conseguia. Você queria ser dirigente, dirigente. E de clube pequeno. Porque clube grande eu não tinha bala pra isso, eu não tinha ainda experiência. Você foi dirigente do Grêmio Barueri, quando subiu pra primeira divisão, que tava até o Corinthians. Foi naquela fase que mudou de cidade? Isso foi quando eu tava de secretário. Que aí acabaram com o time, né? Foi uma briga política, né, entre o presidente do clube e o prefeito, acabaram com o time. Então, nessa época que eu perdi o emprego, eu fiquei 2 anos desempregado. 1 ano ainda eu tinha grana pra segurar. Quando foi entrando já no 2º ano, o negócio começou a ficar pesado, porque só sai dinheiro todo mês e não entra nada, né? Aí eu procurei o Milton, mas aí ele me atendeu muito bem, eu fui no escritório dele, ele gosta de mim. A gente se dá bem. Só a única coisa que... Não é que ele com grana, não é que ele tinha que me ajudar com grana. Né, o dinheiro que ele ganhou todo é merecido. Uma coisa que eu não tenho na vida é inveja, cara. Eu gosto que todo mundo ganha dinheiro, que todo mundo fica bem. Mas, então, só isso, essa vírgula que eu faço. Mas eu gosto do Milton. Uma coisa que me impressiona no Milton Neves, Marcão, é o tamanho da cabeça dele. É impressionante. Não é? Não, eu vi presencialmente. Não é um negócio. É uma cisterna, é um negócio. Como é que equilibra, né? Ele parece um boneco de Olinda mesmo, os caras zoam, porque ele é grande. Não é? Eu trabalhei na Irving Ferramentas, né, que patrocinou a Portuguesa. A gente brinca que depois que começou a patrocinar foi a derrocada da Portuguesa. Caiu na Série A do Brasileirão, caiu na Série A do Paulista, foi uma desgraça. Mas eu conheci o Milton, que a gente patrocinava lá o programa dele, uma época eu fui lá umas 3 vezes. E, cara, assim, realmente a cabeça é um negócio gigantesco, é assustador. A mão dele é desse tamanho. É um negócio, assim, é um bonecão mesmo. E a voz, né? Calil, porra, Calil. Só que, tipo, cara, ele é muito marqueteiro no nível que ele virou pra mim e falou assim: você me dá teu cartão, por favor, Marcão? Eu dei meu cartão, passou-lhe uma semana, recebi na minha casa uma revista Placar, que ele tinha coluna, assinada, cartinha de agradecimento. Não, por isso, cara, que eu falo, bom, a gente nunca deve achar que as coisas caem do céu. O Milton Neves é rico porque ele mereceu, ele trabalhou. Quando eu conheci o Milton, ele era pobre. Ele morava num apartamento na Rua Capote Valente, ali em Pinheiros. Às vezes ele me chamava para ir lá. Eu conhecia a falecida esposa dele, os filhos, né? Depois o Fábio foi jornalista, hoje ele cuida dos negócios do pai. Eu já fui na casa do Milton, eu gosto dele. Mas, assim, então tudo que ele conseguiu, ele mereceu, cara. Porque foi com muito trabalho, o cara ralou pra caramba. E ele tem isso que você falou, ele tem o dom. Eu não falei no começo da conversa que cada um é bom para uma coisa. Eu, por exemplo, sou péssimo comercialmente. Eu nunca vendi nem água gelada no deserto do Saara. Eu não consigo. Porque não é minha praia. Agora, ele é... Então, eu sou de marketing e eu fiquei assustado. Ele tem... E ele nasceu com isso aí, né? Porque ele fez faculdade só de jornalismo. Cara, ele aprendeu na raça. Ele virou e falou assim: tá com uma camisa aí? Da Portuguesa? Eu falei: não, a gente trouxe um monte. Onde ia no carro, ia com 40 camisas. Tinha a marca de você. Exato, ia com 40 camisas. Eu falei: não, tem. Falei, pega umas 2 lá pra mim, que eu vou mostrar no ar. Não tava combinado, tudo extra. Aí botava aqui, qual que é o nome do diretor lá? Diretor tal, diretor o cara tal. Que manda. Qual que é o nome do presidente? Quem é que libera a verba? Porra, ligeiro demais. Ele, queria mandar um abraço pro Rio, queria mandar um abraço pro Ari. Cara, o bicho é bom, cara. Mas você sabe que meu chefe, depois eu prometo que eu respondo mais rápido. É só... Não, pode ir. Fica à vontade. O meu chefe, que é o Éder Luiz, ele tem uma veia comercial também muito forte. Foda também. Ele é muito parecido com o Milton. E também ele conseguiu... É a mesma coisa. Ele conseguiu tudo que ele conseguiu ralando. Porque além do... Como o Milton, né? O Éder também. Ele faz microfone e parte comercial. Então, na hora que o cara vai descansar, ele tem um micro que é o domingo. Domingo é dia de descanso. Aí os caras têm que trabalhar o dia inteiro, que é o dia do microfone. Aí, por exemplo, eu muitas vezes descanso na segunda-feira, porque eu trabalho muito sábado e domingo. Segunda-feira eles vão para a parte comercial.
Aí na quarta, microfone de novo. Então, são caras assim Cara, que nasceram pra isso. E a gente tem que respeitar. O Éder Luiz entra tanto na cabeça da gente que tinha uma época que tinha o patrocínio da Duracell. Acho que tem ainda. Ainda tem, eu sei que eu peguei uma pilha em casa, eu olhei aquela dura muito mais. Caraca, bicho. Os caras, além de serem... Impressionante. Não que eu queira jogar confete, né? Mas porque não é eu não sou de ficar puxando o saco. Mas os caras são bons. Eles são muito bons no microfone e muito bons na parte comercial. Por isso que eles estão ricos, né? E são pessoas... também bem premiadas, bem-sucedidas no microfone. Os caras acertaram dos dois lados. Próximo. Vamos ver quem vem. Vamos ver. André Rizek. Esse daí já é Você sabe que o Rizek, eu conheço ele do tempo de cobrir clube, né? Ele era jornalista do Jornal da Tarde, ele ia com o bloquinho lá, porque antigamente o jornalista de rádio, de TV, ia com o gravador, o de TV com a câmera, e o do jornal com o bloquinho. Isso foi logo que eu comecei. Eu perdi o contato. Eu assisto os programas dele, mas eu não tenho mais contato nenhum com ele. Gosta hoje. dele? Eu concordo com muita coisa que ele fala, não concordo com outras, mas eu acho que ele é um jornalista sério. Isso, assim, sério que eu digo, é um jornalista comprometido com a verdade. Nem sempre a verdade que ele defende eu concordo. Sim. Tem muita coisa que ele fala que eu não concordo, mas ele é meio caga-regra às vezes. Então, ele é um jornalista igual eu sou, assim, de ofício mesmo, que começou lá atrás, que ralou. Então, assim, faz muitos anos que eu não vejo o Rizek, eu não sei nem se ele lembra de mim, mas eu fiz muitas coberturas com ele, que aí a gente ia falar com o Tele Santana, ficava uma rodinha de jornalista. Você aí, ali do lado? Eu com o gravador, o outro com a câmera, o outro com o microfone, e o Rizek, o Menon, aquele que é um amigo meu, eu gosto muito. O Menon, às vezes eu encontro, que ele mora aqui em São Luís, que agora mora no Rio, né? O Menon, o Antero Greco, ficavam lá com o bloquinho. E nós com o microfone. Então, é tudo do meu tempo. Eu gosto assim, eu gosto da linha de jornalismo que ele segue, mas eu não concordo muitas vezes com muitas coisas que ele fala. Claro. Legal. Vamos pro próximo. Renata Fã. Boa, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Vocês vão pensar que eu vim aqui pra puxar saco, mas a Renata, eu tive pouco contato com ela. Tinha um programa que o Milton Neves me chamou uma vez, não ganhava nada, mas era bom que aparecia. Era Rede Mulher. Quando ele tava na Record, sabe, aqui pertinho de onde a gente tá, tem aquele hospital ali, Moriá, que fala. Ali, sim, o hospital. Então, ali era o Complexo Record. Antigo, né? Golaço! Pô, muito obrigado. Caraca! Nosso diretor também. Obrigado, diretor. Levemente idoso então, também. O programa chamava Golaço. E foi quando a Renata Fã estava começando. E o Milton Neves me chamou para ir lá. Ia sempre uns 2, 3 jogadores antigos. No dia que eu fui, tava o Fiore Gilhote, que eu admirava muito também. E a Renata ajudando o Milton Neves. Era bem no começo da carreira dela. Né? Aí acabou o programa, nós ficamos conversando. Ela manja muito de futebol. Conhece muito, realmente. Então, e depois, tem uma outra coisa da Renata que eu vou falar que talvez vocês não saibam. Ela luta, é muito difícil isso que eu vou falar no nosso meio. Porque o nosso meio é um meio muito egoísta, é um meio que é cada um para si, o resto que se foda. E a Renata não. A Renata, ela luta, eu sei porque eu conheço bastante gente que trabalha com ela, né? O Ronaldo, Paulo Roberto, que trabalhou com ela há muito tempo. Eu conheço gente da direção do programa, da edição. A Renata, ela briga pelos companheiros dela. Isso é muito difícil no nosso meio. Então, por exemplo, vai ter um corte na Bandeirantes. Ninguém mexe com os funcionários da Renata. Porque se cortarem algum funcionário da Renata, ela vai lá no dono da Bandeirantes e o cara volta. Já aconteceu várias vezes. Então, isso eu admiro muito. Pô, que legal. Eu não tenho hoje também contato mais com a Renata. Às vezes, eu sei que ela ouve. Porque como eu trabalho com o Ronaldo Giovanelli, eu trabalho com a Renata Saporito, o Paulo Roberto, que trabalham com ela na TV. O Paulo já saiu, mas até outro dia trabalhava. Ela ficava mandando mensagem para esses caras. Pô, tô ouvindo vocês. Então eu sei que o irmão dela também, eles ouvem muito a gente na Transamérica. Mas eu pessoalmente, falar com a Renata faz muitos anos que eu não falo. Mas eu tenho uma imagem dela muito boa por causa disso, dela lutar pelos companheiros
dela, os caras, porque ninguém faz nada sozinho. Para ela ter o programa que ela tem, para ela fazer o sucesso que ela faz, para ela ganhar o dinheiro que ela ganha, merecidamente, tem que ter gente ajudando, tem que ter gente fazendo a sustentação. Ninguém faz nada sozinho. E ela reconhece e brilha. Eu sei que todo final de ano também, ela faz porque todo final de ano tem festa da firma, que falam, né? Sim. Então tem festa, que vai o chefe lá, fica fazendo discurso. E a Renata, ela faz um almoço só no melhor restaurante de São Paulo, paga tudo, num dos melhores, eu não sei exatamente aonde, mas restaurante só esses que a gente não pode nem passar na porta. Ela leva a equipe do programa dela, dá presente para todo mundo. Então eu acho que ela é uma pessoa assim meio fora de moda, porque hoje em dia não existe mais essas coisas. Cada um Infelizmente, né? Infelizmente. Pô, que legal, adoraria cara. trabalhar com ela, não só porque ela entende de futebol, mas porque eu gostaria de participar desse processo, né? De ser Pensei que você ia falar ser do almoço. defendido. Participar do almoço. também, né? O almoço eu até posso ir um dia, que se eu pedir, eles me convidam, mas pra sentir assim, protegido, né? Essa energia boa, deve ser uma energia boa, né? Isso não existe. Eu trabalhei em tudo que é rádio aí, que você imagina, algumas TVs. O único cara, teve um cara que me protegeu também, que era assim, que era o Roberto Avalone. Esse cara era sensacional. Uma vez o Avalone reuniu a gente na Rede TV, ele já tinha saído da Gazeta, eu estava lá. Aí ele reuniu a equipe e falou assim, era eu, Alex Miller, tinha 4, 5 pessoas lá na mesa redonda. Ele falou assim, olha, todos vocês aqui ganham a mesma coisa, X. Se um dia tiver aumento, vai ter aumento para todos. Se não tiver, não vai ter para ninguém. E um dia eu recebi na época eu tinha uns amigos na direção da Volkswagen e eles queriam anunciar no programa. Aí nós marcamos um almoço no Leles, né? Que o Avalone falava, Leles, tratoria, Alameda Campina. Então, nós fomos lá, eu, o Avalone e os diretores da Volkswagen. Aí o Avalone acertou, ele cobrava, eu não lembro quanto que era, para fazer o merchan, né? Aí ele falou assim, tá tudo certo, só que é o seguinte, eu só assino o contrato se vocês pagarem tanto para o Calil, porque foi ele que me trouxe aqui, senão não ia ter o nosso contato. Então, sabe, essas coisas, hoje em dia a gente não vê mais. Gentilezas, né? Que a gente perdeu o costume de quando o Avalone morreu, eu fiquei muito triste, porque foi um cara que eu gostaria de ter convivido mais com ele. E a Renata é assim, então por isso eu gosto muito da Renata, embora hoje também não tenha. Uhum. Hoje a gente fica muito isolado, né? Eu sou um cara que eu vou do trabalho para casa, da casa para o trabalho, eu não sou muito de ir em almoço, jantares, então eu não tenho mais contato com o Rizek, com a Renata, até com o Milton, difícil, mas eu gostaria de... A Renata uma vez... Bora outra aí, diretor. Tomara que esse corte aí vocês se falem depois com todo mundo. Verdade, vamos mandar esse corte para ela. Corte bom demais. Ale de Oliveira. Putz, você sabe que eu vi o Ale só uma vez na minha vida, que ele foi num programa da Transamérica. Eu não conheço. Você ajudou ele com a foto, que ele tá bem mais calvo que isso. Ele tá... Tá cabeludaço nessa ele foto. tá magro. Tá Aí, né? magro e cabeludo. Então, ó, não é que eu vou pipocar, mas eu não conheço ele. Eu conheço ele... Mas você conhece o trabalho dele. O que você acha do estilo dele? Eu gosto... apesar que a gente dá umas risadas, assim, mas eu acho o seguinte, pelo que ele entende de futebol, porque ele entende de futebol, eu acho que ele deveria falar mais de futebol do que fazer palhaçada, porque ele entende, ele tem conteúdo. Tem cara que não fala nada de futebol porque não conhece. Tem cara aí, cara que tá muitos anos aí que não sabe porque o técnico fez uma substituição. A maioria, aliás. E o Ale sabe, porque ele foi treinador, ele jogou, né, futsal. Então, assim, o que eu diria a ele, se um dia encontrasse com ele, até para ajudar, seria isso, que eu acho que ele deveria falar mais da parte técnica do futebol, porque ele conhece. Mas, pessoalmente, eu só vi o Ale uma vez, que ele foi num programa lá na Transamérica. E outro, programa, tem o programa lá que é o Hashtag da Bola, que é das 8 às 10 da noite, e eu entro às 10 da noite. Então, quando os caras vão lá, eu sempre tô entrando e os caras estão saindo. Oi, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Mas ele me tratou muito bem. A gente conversou um pouco ali no corredor e eu diria isso a ele. Eu acho que ele tem conteúdo para fazer coisas mais legais assim de futebol do que só ficar fazendo palhaçada. Mas assim, como pessoa, eu não posso falar porque eu não conheço. Vai lá, outro.
Benja. Esse aí, cara, esse aí... Olha, eu tô até meio envergonhado, porque vocês só puseram... Parece que a gente combinou. Eu não tinha a menor ideia de quem vocês iam colocar aí. O Benja é Pô, eu adoro o Benja. O Benja já tentou me contratar pra Fox, já tentou me contratar pro SBT. Quando ele me convida, eu já fui nos programas... Eu ia sempre no programa dele lá do Fox Rádio, né? Eu vi muito você lá. Apesar que eu não ganhava nada, mas eu ia pelo tratamento que o Benja me dava no ar. O Benja, eu fui uma vez no programa dele do SBT, até foi uma época bem difícil da pandemia, eu tive que fazer 2 exames de Covid para poder entrar no SBT, porque eles têm uma rotina. Hoje eu não sei como tá, mas isso deve estar fazendo um ano e... Foi na época bem difícil mesmo da pandemia. Todo mundo se testa lá antes de entrar. Então, eu tive que fazer 2 testes de Covid. Aí eu fui lá no Arena. Pô, esse cara aí, o que ele fez por mim, ele só falava comigo. Tava o Sheik, tava o Mano, né, que é o parceiro dele, antigo. Tinha um monte de gente lá no programa. Ele só falava comigo. Fizeram uma pegadinha tipo dessa aqui. Não é pegadinha, mas um quadro só pra mim lá no programa. Eu falei, pô, mas eu não sou ninguém perto desses caras que estão aqui, né? Esses caras são muito mais importantes do que eu. Então o Benja também é um cara que eu só posso falar bem. É um cara que gosta de mim. Eu falo, desses todos que estão aí, que vocês colocaram, é o que eu falo mais. A gente sempre troca mensagem. Às vezes ele faz algum programa legal na TV, eu elogio. Às vezes ele tá ouvindo. Ontem, acho que semana passada ele mandou... Eu falei não sei o que no rádio lá, que ele não concordava. Aí ele mandou, porra, mas você esqueceu disso, de falar isso. Aí eu disse, não, mas eu falo. Então, é bom saber que o cara que você gosta tá te ouvindo, né, cara? O Benja é nota 10, é um ser humano. Cara, eu adoro o Benja. Ele tem uma mão ele só que é tem um defeito que é corintiano. Mas... Não fala assim, pô. Calil, a gente recebeu tão bem, Calil. Ele tem uma mão, cara, que assim... Quando entrou no negócio da Fox Rádio... Ele é bom comercialmente também, viu? Também, ele não chega a ser um Milton Neves e um Éder Luiz, mas ele é bom comercialmente. Mas ele que fez o Estádio 97 virar o que virou, né? O sucesso comercial que o estádio é hoje, e é há anos, foi por causa desse cara. Ele começou a levar a indústria lá pra dentro que não acabava mais. Todas as vezes que o Benja me chamou pra ir em algum programa dele, por exemplo, eu ia lá no Fox Rádio, aí tava eu, o Flavinho, o Mano, o Fábio Sormani, às vezes e o falecido Mário Sérgio também, que foi um grande amigo meu, um dos caras que eu fiquei mais triste quando morreu, foi o Mário Sérgio, ainda mais daquele jeito, né? Sempre fui apaixonado pelo Mário Sérgio, cara. Naquele avião lá da Chapecoense eu perdi uns 3, 4 amigos bem próximos. O Mário era um deles. E o Benja, nossa, com esses caras todos lá na mesa, o Benja só falava comigo. Chegava uma notícia lá, o Flamengo vai contratar não sei quem. O que você acha, Calil? Eu falava... Aí depois ele chamava o Sormani, chamava o Flavinho. Aí daqui a pouco ia ter outro... A moral, isso que eu acho bacana do Benja. A moral, isso é um cara que não tem ciúmes, né? Sim. Porque você sabe que num programa, às vezes, um cara não deixa o outro falar... por ciúmes, né? Porque acha que o cara vai aparecer, mas isso é uma maior bobagem que tem, mas tem gente que faz. E aí você já vê que o clima deles é bom também, né? Porque você vê que o negócio, o povo não tem ciúmes um do outro. Adianta, mas isso é uma puta bobagem você ter ciúmes, porque ciúme e inveja são 2 sentimentos. Eu não sou perfeito, eu tenho um monte de defeito, mas ciúme e inveja eu não tenho, porque são coisas assim absurdas. Você tem inveja que o cara ganhou dinheiro. Pô, sorte dele. Desde que ele não seja ladrão, que ele não tenha roubado ninguém, parabéns que o Milton Neves está rico, que o Éder Luiz está rico, que o Benja está muito bem de vida também. São caras merecedores, meu. E o Benja, olha, vou te falar, ele é um cara... Puta, sensacional. Parece que a gente combinou, meu. Juro que... Não, vamos outro, vamos. Põe um que eu não gosto aí. Vamos ver. Então, cadê o DVD Castilho? Neto, craque Neto. Trabalhei com o Neto, né? O Neto trabalhou na Transamérica. É muito bom que ele abre uns sorrisos e alguns que é muito bom. É automático, tá ligado? É muito da hora. Muito. O Neto é meu amigo desde quando ele jogava. Não sei se vocês sabem, naquele episódio que ele cuspiu no juiz, né? Eu fui testemunha a favor dele. Não para dizer que ele não... Porque eu tava no gramado, né? Eu era repórter da Rádio Globo. Isso foi em 91. No jogo Corinthians e Palmeiras, ele cuspiu
no árbitro José Aparecido de Oliveira. Até o julgamento foi... Eu não sei onde que tá, deve ter esse vídeo. Em algum lugar o julgamento foi transmitido ao vivo, e aí eu fui testemunha. Aí um dos jurados lá, aqueles... cara que pensa, advogado, que pensa que sabe tudo, falou assim: senhor José Calil, o senhor viu o Neto cuspir no juiz? Aí eu falei: olha, o senhor deve estar perguntando se eu vi o Neto cuspir no juiz. Porque o senhor me desculpe, mas cuspir não existe, é cuspir. Aí o cara então, assim, eu sou amigo, o Neto, então... Neto, o Ronaldo, esses caras, eu sou amigo deles desde que eles jogavam. Então, assim, e eu fui várias vezes também no programa do Neto, ele também sempre me deu muita moral quando eu fui lá, só que agora eu não tenho ido mais, por causa dos horários da Transamérica, porque o programa do Neto ou é 1h da tarde, o outro é aquele Baita Amigos, é no horário da noite que eu também trabalho. Várias vezes o Gustavinho é o cara que faz o convite, né, para as pessoas irem no programa do Neto. Várias vezes ele me liga, agora eu não tô... Mas eu gosto também muito do Neto. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei do Rizek, também não é não tudo que ele fala. Tudo. Mas o Neto, o Neto é uma alma. Eu trabalhei com o Neto trabalhou com a gente na Transamérica há muito tempo. Pô, o Neto chegava no Farol, uma vez ele me deu uma carona, no sinal, o cara tava vendendo chocolate, um menininho pobre vendendo chocolate, ele abria a janela do carro e falava assim: quantos é todos os chocolates que você tem aí? Não, quanto é tudo pra você ir embora agora pra casa? Sei lá, o cara falava R$200. Ele pegava e comprava os chocolates. Eu já ouvi então, histórias o Neto assim. É uma alma, ele é uma alma muito boa. Hoje em dia, eu já fui na casa do Neto, em aniversários da família dele. Hoje também eu não tenho falado direto, faz tempo que eu não falo, que eu não sento para conversar com o Neto, não vou falar nem para tomar cerveja, porque ele não bebe, o Neto não bebe, só bebe refrigerante, só bebe água. Então, assim, eu não tenho falado muito com o Neto. Faz acho que 1 ano que eu não vou no programa dele, por causa desse negócio de horário, mas eu gosto muito do Neto, gostava quando ele jogava, ele sempre me tratou muito bem e gosto muito dele. Hoje, ele é um cara que deu certo. Eu nunca imaginei umas coisas que a gente não imaginava na vida, né? Eu nunca imaginei que o Renato Gaúcho ia ser técnico. Por causa do jeito dele, quando ele jogava. Ele não quando o Neto jogava, você não imaginava que ele ia ser isso que eu ia falar. Que virou. Nunca imaginei que o Neto fosse ser um comunicador como ele é hoje, porque ele dava sempre entrevista. O Neto tinha um carro, a gente brincava ele quando ele jogava, ele tinha um carro já naquela época que ele sentava no carro, quando ele sentava o cinto de segurança vinha automático e encaixava, né? Uma coisa que é uma coisa boba, mas a gente achava engraçado. Então eu brincava com ele, com o negócio dele engordar, né? Que agora ele é magrinho, que ele não engorda mais, mas ele era gordinho na época, a gente brincava. E o Neto, você vê, tanto é que eu tô contando, eu fui testemunha, não para falar que ele não cuspiu no juiz, porque não tinha como falar, mas para falar que o juiz estava irritando ele o jogo inteiro, que é verdade, né? Não justificar o que ele fez, mas atenuar. Acabou não adiantando nada, porque ele pegou uma suspensão grande. Então não é para defender o ato dele, não. Isso aí que ele fez, ele sabe que está errado, ele pediu desculpa. É uma das coisas que ele se arrepende até hoje, ele sempre cita isso. Não, e não só no futebol, não se deve cuspir em ninguém. É um ato repugnante, né? Então não é que eu fui defender o Neto, mas eles pediram para 2, 3, o advogado do Corinthians na época pediu para 2, 3 repórteres que estavam no campo, acho que o Vanderlei Nogueira foi também, não tenho certeza se o Vanderlei foi. A gente, para ir lá para descrever o clima do jogo, olha, o jogo estava muito marcado, o Neto já tinha levado uns 2, 3 pontapés, foi mais ou menos nessa linha, mas nosso testemunho no fim não adiantou nada porque ele foi suspenso do mesmo jeito, e não tinha como, né? Porque ele cuspiu mesmo no juiz, ele fez uma coisa muito errada. Mas o Neto eu gosto muito dele. Acho que tem mais um, né? Mais um só? Vamos ver. Galvão. Você trabalhou com o Galvão? Não trabalhei. Mas teve contato. O Galvão eu conheço, agora também, eu conhecia de viagem. Por exemplo, ele ia viajar pela TV Globo, a gente ia pela Rádio Globo. Normalmente era no mesmo voo, porque a Globo marcava tudo, né? E assim, o Galvão, eu conheço pessoas que trabalharam com ele no começo da carreira dele, que é o tipo Oswaldo Maciel, Henrique Guilherme, Vanderlei Ribeiro, o Menininho, esses caras, eles trabalharam no começo da carreira do Galvão. E todos eles falam bem, assim. Eu considero o Galvão um locutor maravilhoso, é um locutor, assim,
Os caras falam que não gostam, muita gente, cala a boca, Galvão. Porra, o cara é titular da TV Globo há 40 anos, meu. Se ele fosse ruim, você acha que ele ia... Entendeu? Ele é um belíssimo locutor. Ele narra a bolinha de gude, se deixar, né? O que é? E ele é assim, embora ele não... Ele é jornalista também, porque ele sabe ver onde é que está o problema, onde é que está a coisa mais importante. Então, assim, pessoalmente, eu não posso falar. Eu nunca fui na casa dele, eu não tenho nenhuma... Não é, por exemplo, o Milton eu já conheço mais como pessoa. O Neto eu já conheço mais como pessoa, que a gente trabalhou juntos. O Galvão eu não... conheço como pessoa. Não sei se ele é estrelão, assim, se ele é mascarado, se ele trai, não sei. Porque, assim, eu não tenho... Por exemplo, se eu estava no avião, se estava o Henrique Guilherme junto, ou o Oswaldo Maciel, os caras que conheciam ele quando ele era pobre, pô, aí ele vinha, abraçava, eu estava junto, tudo bem e tal. Então, assim... Agora, eu não... É o que eu falei, como pessoa, eu nunca jantei com ele, entendeu? Eu nunca sentei na mesma mesa para jantar com ele. Com o Luciano do Vale, fazendo um parênteses, porque o Luciano é mais ou menos assim... Ele, o Galvão e o Silvio Luiz são os maiores locutores, né? O Silvio, que é um grande amigo meu também. Se tivesse o Silvio aí, eu só ia elogiar ele. O Galvão eu não conheço. O Luciano, vou contar uma história. Bom, depois que sair a imagem do Galvão, eu conto do Luciano. Tira o Galvão. O Luciano teve uma história assim que eu vivi assim, que foi muito bacana, por parte da mulher dele. Teve um jogo em Buenos Aires, e quando acabam os jogos em Buenos Aires, só tem um lugar que fica aberto para jantar, que é o Porto Madeiro, né? Que é um bairro que eles fizeram novo que eu falo, há mais de 30 anos. Mas para quem conhecia Buenos Aires antes, é um bairro novo, lá cheio de restaurantes. E aí acabou um jogo, eu tinha ido pela Rádio Globo, e tava o Mauro Betting, o Luciano do Vale e a esposa do Luciano, que era a Luciana do Vale. Na verdade, ela chama Luciana Mariano, ela tá na TV agora. E ela era casada com o Luciano do Vale. E a Luciana, ela era de Jundiaí, e ela era repórter de uma rádio de Jundiaí. Então a gente se conhecia de ficar atrás do gol ali. Porque atrás do gol, os repórteres ficam conversando. Um fala pro outro, você viu, cara? O cara xingou o outro ali, hein? Pô, olha, o técnico tá xingando o juiz. Olha, então um repórter ali ajuda o outro. E eu conheci a Luciana. Aí eu tava jantando sozinho, que eu tinha ido pela Rádio Globo sozinho. E aí entrou no restaurante o Mauro Betting, o Luciano do Vale e a Luciana. Estavam lá jantando na mesa deles e ela me viu. Aí ela veio até minha mesa e falou, Calil, vamos jantar lá com a gente. Eu falei, você tá brincando, eu tenho uma vergonha do Luciano, eu não tenho vergonha dele. Ela falou, pô, que vergonha, o cara é meu marido, vamos lá. Aí eu fui, a gente conversou, eles pagaram meu jantar, a gente ficou tomando vinho lá até 3 horas da manhã. Então foi a única vez também que eu conversei com o Luciano do Vale. E com o Galvão, que a gente tava falando também, eu não tenho assim... Eu já encontrei muito ele em restaurante, em viagem, mas eu não tenho... Eu gosto dele como profissional, mas como pessoa não tem como eu falar. Ô Calil, já que você falou bem... Vocês escolheram só... Eu queria alguém para falar mal, mas agora a gente vai dar essa oportunidade. Qual foi o maior mala que você já encontrou na imprensa esportiva? Olha, mala tem dois significados, né? Mala tem um cara chato, que a gente fala que é mala, porque carregar a mala é uma coisa chata, né? Às vezes mala sem alça, que você tem que pegar a mala assim... E tem gente desonesta, né? Tem gente que faz um jornalismo desonesto. Isso aí eu não gostaria nem de falar, porque se eu falar, eu vou acabar sendo processado. Mas falar que o cara é chato, pode. Mas eu já fui vítima, sabe? De desonestidade profissional. Isso aí é muito chato. É muito triste. E eu não desejo pra ninguém. Agora, mala... Putz, quem que eu posso falar que é mala, meu? Assim... Eu sou um cara difícil, tem gente que eu sei que não gosta de mim, porque eu sou um cara difícil, assim, eu não me dou com muita gente. Se eu não gosto da pessoa, eu não vou muito atrás, né? Se eu não gosto da pessoa, eu não fico puxando o saco. O que eu falei aqui dessas pessoas é do fundo do coração, porque eu não sou mentiroso. Se aparecesse um cara aí que eu não gosto, eu ia falar. Mas assim, mala de ser chato... Eu acho um pouco mala cara que é mascarado, sabe? Cara que se acha mais do que é.
Cara que acha que é mais do que é. Então, às vezes, você tá numa rodinha, numa rodinha de jornalista, assim, no campo de futebol, chega um cara que se acha mais que os outros, que passa lá, não cumprimenta ninguém. Isso aí eu não gosto muito, entendeu? Mas, assim, de mala, de chato, eu vou tentar lembrar, cara. Tem uns que eu não me dou mesmo, que eu não gosto, porque o cara já teve briga séria com alguém? Olha, briga de sair na mão, não. Porque a gente já teve discussão ali nos programas, né? Às vezes tem um debate, a coisa esquenta. Eu já discuti com o Godoy, já discuti com o André Galvão, já discuti com o Carmona, mas depois a gente... Eric Faria teve um lance, não teve? O Eric Faria foi o seguinte, bem lembrado, eu também não conheço ele pessoalmente, mas eu vou contar uma boa história, eu tinha até esquecido de falar. O Eric Faria foi o seguinte, teve um jogo do Santos na Vila Belmiro, Santos e Flamengo, e o juiz Leandro Voaden marcou um pênalti sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogava no Santos. Esse Bruno Henrique que tá no Flamengo. Que tá no Flamengo. Tava comendo a bola, né? Se eu não me engano, foi 2017. Foi na Copa do Brasil. 2016 ou 2017, eu não lembro o ano que foi. Marcou um pênalti. Não tinha VAR. Não existia VAR. Ele marcou o pênalti. E foi pênalti. Na minha opinião, foi pênalti. No gol esquerdo, do lado esquerdo da Vila Belmiro. No gol do vestiário do Santos. Bom, aí ficou aquela coisa, os jogadores do Flamengo cercaram ele e tal. Eu não estava na Vila Belmiro, eu tava vendo pela TV na minha casa, nem trabalhando eu estava. Só que eu conhecia muita gente que estava ali, porque na Vila Belmiro você fica pertinho ali dos bancos de reservas, né? Alguns torcedores que vão naquela cativa ali, eles ficam pertinho. E eu recebi vídeo, eu recebi um monte de mensagem no WhatsApp que um repórter tinha encostado no quarto árbitro, falado para ele que não foi pênalti, e o quarto árbitro foi até o Voaden, falou que não foi pênalti e ele cancelou o pênalti. Eu fiquei puto com isso daí, que ele cancelou o pênalti, porque não tinha VAR. Você não podia usar a imagem. E é o lance da influência externa, que não pode de jeito nenhum. Aí eu comecei a falar no ar só que tinha dois repórteres da TV ali. Tinha o Eric Faria e tinha um outro rapaz da Fox, que aliás já faleceu. Então, não foi no voo da Chapecoense. Ele faleceu de doença depois de um tempo. Aí, só que os caras que me contaram, que estavam na Vila, eles não sabiam me dizer qual é. Até hoje eu não sei. Eu tenho certeza que o pênalti foi anulado porque um repórter avisou o juiz e o juiz avisou o outro. Mas você não sabe qual? Mas eu não sei qual dos dois foi. Eu não citei o nome do Eric Faria. Só que ele é flamenguista assumido. Tanto é que tem a imagem dele quando o Flamengo ganhou a Libertadores, os caras abraçando ele. E ele é flamenguista, eu sou santista, o outro é corintiano. Cada um torce para um time, como a gente falou no começo do nosso papo. Então... Eu escrevi no Twitter alguma coisa, e agora o repórter tá feliz que o juiz anulou o pênalti, alguma coisa nesse sentido, porque eu não concordei com aquilo lá. Não é função. O repórter, ele não tem que ser notícia, ele tem que dar notícia. Um repórter não pode influir no resultado de um jogo. Não é nossa função. Imagina se isso virar moda, né? Eu nunca liguei para um presidente do Santos para falar, contrata tal cara, ou demite tal técnico. Não é minha função. Eu já conversei quando... Se me ligam, se alguém me liga e pede a minha opinião, fala, como é que é o trabalho de tal técnico? Eu falo, puta, esse cara aí não... Agora, eu jamais tomei a iniciativa de me meter numa contratação, na dispensa de um técnico, ou em alterar o resultado de um jogo, gritar para um árbitro lá quando eu estava na beira do campo, foi pênalti, não foi. Jamais eu faria isso. Então eu critiquei isso. Mas eu não falei o nome do Eric Faria porque eu não sabia se era ele ou se era o outro. Tinha dois lá. E aí ele se doeu e começou a me xingar no Twitter. Aí eu respondi e acabou. Ficou por isso mesmo. Ou seja, ele é um cara que eu não conheço pessoalmente e também não quero conhecer. Se eu encontrar ele, eu atravesso a rua. Porque se o cara começou a me xingar sem saber que... Aí foi onde eu peguei ele. Que ele depois não respondeu se ele se doeu por algo que você não citou... Exatamente. Eu falei, olha, o cara tá se acusando aí.
O cara tá vestindo a carapuça, eu não falei o nome dele. A então, gente não pode dizer que foi ele, mas a gente tem uma grande desconfiança. Já que você tocou nesse nome, eu não gosto também do trabalho dele, porque eu acho que ele fala muito, ele fica interrompendo a transmissão do narrador o jogo todo. O repórter tem que falar quando solicitado ou quando ele tiver uma puta de uma informação. Ele fica de 1 em 1 minuto. Ou esse jogador, se tomar o cartão, tá suspenso. Ou esse outro é uma rocheteira. Ou esse outro, sabe? Então eu não gosto do trabalho dele e se eu encontrar ele, eu também não quero conversar com ele, porque eu não gostei da... Se ele achava... Nós temos muitos amigos em comum. Eu me dou bem com a maioria. Eu sou muito amigo do Kleber Machado, adoro o Kleber Machado. Pena que não apareceu ele aí, que é um cara que eu gostaria também de falar bem dele. Um cara humilde. O Luiz Roberto trabalhou comigo por mais de 10 anos, tanto na Rádio Gazeta como na Globo. Eu tenho um monte de amigos em comum. Então, se ele achava que ele podia ter me ligado. Porra, cara, você quer me fuder? Ficar escrevendo essas merdas no Twitter? Eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu ia explicar, falar, mas eu não falei seu nome, entendeu? Aí eu ia contar pra... Só que o cara preferiu resolver pelo Twitter, então vamos resolver pelo Twitter, pô. Então é um cara que não tem conversa. Se o meio de diálogo dele é o Twitter, vamos lá. Não, realmente... É bom para tirar um Eric Faria, pelo menos, é bem lembrado. Eu não lembrava desse negócio e falando agora eu lembrei. Não, Vamos dar uma leveza no negócio? Não, vamos lá. Tem um pessoal que te imita muito bem, né, Calil? Você gosta das imitações? Você fica meio puto? Qual que é? Não, eu não fico puto pela imitação. Quem começou foi o Porpeta, né? Porpeta. O Porpeta é o campeão mundial. E ele gosta, ele me deu bem com o Porpeta. Eu via sempre as imitações dele, acho que foi as que eu mais vi. Lá na rádio tem o menino que trabalha lá na produção, Daniel Santa Rosa, que me imita também. Veja, a imitação, ninguém imita alguém que não é importante, né? Então eu não posso reclamar, porque imitação significa que eu tenho alguma importância no processo. Agora, a única coisa que o Porpeta não fez por mal, ele é meu amigo, ele faz direitinho e tal, mas que ele acabou me prejudicando foi que ele imitava a minha voz, mas sempre com coisa relacionada ao Santos. E foi aquilo que a gente comentou no começo do programa, né? Então ele com a imitação, sem querer, ele não fez de propósito, mas ele me atrapalhou um pouco nessa coisa de, inclusive nesse episódio aí que você falou, se eu não torcesse pro Santos, ninguém ia falar que eu estava defendendo o Robinho. Sim. Entendeu? É que as pessoas começam a ligar, olha, ele defendeu o Robinho porque ele torce pro Santos, por causa disso. E é mentira, eu jamais defendi. Então essa imitação do Porpeta, eu gostava, as coisas assim, o fato de ele me imitar, tanto é que eu trabalhava com ele, eu podia proibir se eu quisesse. Eu nunca proibi, eu trabalhei com ele no rádio e na TV. Ele imitava na época era Galera Gol ainda, né? Galera Gol, exatamente. E na TV, lá nos programas da Rede TV, a gente trabalhou juntos, ele me imitava, eu nunca disse para ele, não faça. Pode fazer, eu não ligo agora. Me atrapalhou por causa de ser... Porque foi numa época que eu estava na TV, que poderia, sabe, surgir outras propostas e tal, e sempre as imitações do Porpeta era sempre coisa relacionada ao Santos. Então, isso me atrapalhou um pouco, mas eu não tenho bronca dele, nada. E quando ele quer imitar, às vezes a gente se fala por telefone, o Porpeta sempre é um cara também que eu me dou bem, admiro muito. Ele faz uns vídeos agora para o YouTube. Ele faz uns vídeos do Bolsonaro, ele faz vídeo do Lula, ele fez um do Galvão, que é sensacional. Já deve fazer um ano e pouco, que é ele imitando o Galvão e ele imitando o Casagrande. Até outro dia eu fui tomar um café com o Casagrande, eu estava comentando isso com ele. A imitação do Porpeta é muito boa, que a Globo perdeu vários... programas que ela tinha, né? Sim. Então a imitação do Porpeta é o Galvão e o Casagrande na cabine, ele faz os dois, que eles fazem edição, colocam um do lado do outro, e aí o Galvão fala assim, vamos à Fórmula 1, Grande Prêmio da Bélgica e tal, aí entra uma voz lá de fora, não tem mais Galvão, a Globo não tem mais Fórmula 1. Ah, ok. Então vamos a Libertadores. Libertadores é na Globo. O Palmeiras na final da Libertadores. Aí entra lá a voz. E o Casagrande só fica olhando. Assim. Entra a voz e fala, não tem mais Libertadores, Galvão.
Ah, muito bem. Então vamos aos amistosos da seleção brasileira, né? Não tem mais, Galvão. Tudo... aí ele fala assim, muito bem, então agora eu vou conversar com meu amigo Fausto Silva, que tá lá no estúdio. Aí, Faustão. Aí o cara, não tem mais, Faustão saiu. Bom, agora vamos então ao repórter Tino Marcos, que tá lá. Enfim, aí o último, eu não lembro quem era o último que fala, é o Casagrande, que fala pra ele, ô Galvão, saiu, não tem mais, Galvão. Então o Porpeta é um gênio. E se vocês puderem, esse acho que é um dos melhores, eu falei com ele quando ele fez esse vídeo acho que foi o melhor que ele fez. Você falou com o Casagrande desse vídeo? Falei com o Porpeta e falei com o Casão depois. E o Casa, curtiu esse vídeo? O Casa dá risada de tudo, né? O Casa é um cara de, assim, ele parece meio mal-humorado, mas ele é de bem com a vida, a gente sempre conversa. Eu gosto muito, você conversar com o Casagrande é uma aula, né? Porque, porra, o cara conviveu com gênios do futebol, gênios da música, gênios o Casagrande é um cara, nossa, você fica conversando com ele, você só fica escutando, porque o cara é um gênio, é um cara muito inteligente. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele, como tem muita gente que não gosta de mim, e tem muita gente que não gosta do Galvão, Casagrande é meu Neto. Casagrande é meu primeiro ídolo no futebol. Eu tenho assim, cara, eu molequinho, eu jogava muito, era demais. Calil, gosta do Casagrande, Calil gosta de todo mundo. O que é isso, bombom? Gosta de bolinha? São bolinhas. São bolas, a gente vai te oferecer algumas bolas. Você pode pegar uma ou duas, Calil, aí você escolhe quantas você quer pegar. Tem perguntas dentro de cada uma delas, exatamente. Uma de cada vez. Totalmente no sorteio. Então pega essa, pode abrir. Abre a bolinha, vê o que tem aí dentro. Putz, é dura. Pode apertar e lado. Aí. É só puxar, Isso. Isso, é igual o sorteio da Champions. Mas não tem nenhuma bolinha gelada, né? Não. Os caras colocam a bolinha no freezer, o cara ir lá e pegar só pra poder acertar. Vamos lá. Lê pra gente, por favor. Com quem você nunca se sentaria para comer uma pizza? O Calil gosta de todo mundo. Não. Olha, acho que com essa jornalista aí que fez isso, jamais eu... Com ela e com o Eric Faria. Também, pode ser. Do meio, tem muitas pessoas da política, né? Que eu jamais me sentaria para comer uma pizza, mas se for deixar no nosso meio, acho que é com essas duas pessoas aí que eu já falei, eu jamais, porque foram pessoas que não agiram corretamente comigo, eu não tenho porquê. E olha, Marcão, pra gordo deixar de comer pizza com alguém é porque não dá. Eu prefiro comer pizza com meu amigo Kleber Machado. Isso aí, porque às vezes a gente sai do jogo, ele sai do jogo da Globo, eu saio do jogo da Transamérica no domingo à noite, e a gente sempre vai comer uma pizzinha. Às vezes vai o Paulo César e o Paulo César de Oliveira, o juiz, ele não gostava muito de mim, porque eu metia o pau nele, né? Quando ele era juiz. Aí nós fomos jantar um dia... Isso é bem da época, né? Desde que ele foi... nós fomos jantar um dia, tava sentado na mesa, eu cheguei, ele já tava, né? Eu falei pro Kleber, puta, Kleber, acho que eu não vou por causa do Paulo César, ele não gosta de mim. Aí o Kleber falou, não, Paulo César é gente boa. Aí nós começamos a conversar. Aí no meio da conversa eu falei, Paulo, hoje você é comentarista, né? Ele falou, sou. Eu falei, já teve alguém que ficou puto com algum comentário que você fez? Ele falou, várias pessoas. Eu falei, tá vendo? Então agora você me comentarista, agora me tem como. Eu acredito muito, uma das frases, assim, né? Eu gosto muito de frases. Uma das frases que eu sempre levei pra minha vida foi uma frase da música do Belchior, lá do Apenas um Rapaz Latino-Americano, quando ele fala, sons, palavras são navalhas. Eu não posso cantar como convém sem querer ferir ninguém. Essa é a profissão do jornalista. Não tem como você ser jornalista e não ferir ninguém. Sons, palavras são navalhas. Cada coisa que você fala, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Então é mais ou menos por aí. Pega outra bolinha. Pega mais uma, por favor. Vamos ver. Pô, que vocês não me apertaram no vídeo, estão me apertando aqui, hein? Não, mas tem umas que são mais levinhas. É que você deu sorte de pegar essa daí. Não tem problema. Vamos lá. Qual a maior cagada que já fez? Puta, essa é boa. Essa é boa. Eu acho que... vale pra qualquer coisa, né? Sabe o que eu vou dizer o seguinte... Eu acho que a grande bobagem que eu fiz na vida foi, de uma maneira geral, assim, acreditar em pessoas que eu não deveria ter acreditado. Eu acreditei em pessoas quando eu comecei minha carreira, acreditei em pessoas
quando eu saí do rádio para ir trabalhar no clube do Barueri, acreditei em pessoas na política, acreditei em pessoas que eu votei, que eu não deveria ter votado, né? Por exemplo, todo mundo sabe que eu ajudei a eleger um presidente do Santos aí que depois de 2 meses eu já tinha me afastado dele. Foi uma coisa que eu... Mas nesse caso eu não coloco como cagada porque eu votei num cara que mudou. Eu não sabia que o cara ia mudar. Uhum. Você estava acreditando em algo que o cara se transformou. A grande cagada da minha vida foi essa. Foi acreditar em pessoas que eu não deveria ter acreditado. Eu fui ingênuo em algumas situações da minha vida, acreditei... E, sabe, chega um cara e senta com você e começa a falar... Por exemplo, é uma característica minha. Me convidaram para vir aqui. Eu nem conhecia vocês. Eu nem sabia direito como que era o programa. Ficou mandando o recado, né? Ficou pedindo, me chama aí. Me chama aí, poxa. Veio só pela nossa beleza, né, Calhão? Não, aí eu falei, eu confio em todo mundo, entendeu? Eu falei, vamos lá, vamos fazer o que eu tô gostando. O programa eu nunca fiz esse tipo de entrevista, de falar dessas... Foi o que eu falei. Eu falei de coisas aqui a primeira vez que eu nunca tinha falado nem no lugar que eu trabalho. Então, assim, mas então eu não estou arrependido de ter acreditado em vocês. Só que já aconteceu de eu acreditar em pessoas, a pessoa falar, não, você está comigo 4 anos, você vai ser secretário de esportes de Barueri 4 anos, aí passou 2 anos, o cara manda você embora, não te dá nem satisfação. Mas foi o cara que falou, e eu me preparei para ficar 4 anos. Então, sabe, são coisas que no jornalismo mesmo, às vezes salário, o cara fala, vamos trabalhar direitinho, que se o negócio der certo, a gente vai aumentar o salário de todo mundo vai ganhar, e nunca chega esse dia, né? Então, às vezes, a gente acredita em pessoas erradas, esse é o meu arrependimento. Um negócio que a gente passou rápido, mas que eu queria falar melhor, foi dessa sua experiência de cartola e depois de secretário, cara. Como é que foi? Isso eu gosto. Como é que foi esse trabalho no Grêmio Barueri? Que você se preparou para isso? Como é que foi esse trabalho lá no Grêmio? A história foi o seguinte, eu moro em Barueri desde 99, né? Mas eu não conhecia as pessoas da cidade. Por quê? Porque eu saio de casa cedo para trabalhar e volto de noite. Até que um dia eu conheci o presidente do Barueri e o prefeito. Eles andavam sempre juntos, depois eles brigaram. E por isso que o time saiu de Barueri. Aí eu conheci os dois. E aí, o presidente do Barueri começou a me chamar sempre para ir na sala dele. Ele ocupava uma sala, porque ele era presidente do Barueri e também secretário de esportes da cidade. Curiosamente, eu ia na sala dele, sala que depois ia ser a minha sala, porque depois eu assumi o lugar dele. Então, aí a gente conversava muito de futebol, aí ele me ouvia no rádio, ele achava que eu entendia de futebol. Aí eu contei para ele, eu falei, olha, eu quero... Numa das conversas, eu falei, eu estudei para ser diretor de futebol, eu quero sair da imprensa, eu quero trabalhar num clube, pensa aí. Mas isso foram conversas de 5, 6 meses, né? Não foi... A gente conversava, ia almoçar no outro dia, e eu continuei meu trabalho normalmente na rádio, porque eu não... Até que um dia, era o Jameli, o diretor de futebol do Barueri. O Jameli é jogador? Jogador. Jameli, meu amigo, Jameli, jogou no Santos, no São Paulo. Aí um dia ele me chamou e falou assim, o Jameli recebeu uma proposta do Curitiba. Eu vou colocar você no lugar do Jameli, mas não fala nada pra ninguém. Eu falei, não, tudo bem, eu quero, eu vou sair eu saí de tudo. Eu tinha um monte de emprego. Eu trabalhava na Transamérica, na Rede TV, na TV Santa Cecília em Santos, escrevia pro jornal A Tribuna. Eu tinha um monte de emprego. E aí eu saí, você vê, essa é uma coisa que eu acabei de falar, que eu acreditei em pessoas que eu não deveria ter acreditado. Eu saí de tudo, porque não dá para você ser comentarista e trabalhar no clube de futebol, é incompatível, não dá. Mesmo que, primeiro que não dá tempo, porque o futebol absorve muito o seu trabalho. E segundo, que é antiético. Eu não posso trabalhar num lugar que eu vou dar notícia do mesmo... Bom, aí eu saí de tudo. Eu fui ganhando... Eu ganhava menos, não ganhava um salário ruim, mas eu ganhava menos, se somasse tudo, eu fui ganhando menos. Eu abri mão de dinheiro para ir trabalhar numa coisa que eu queria. E foi uma experiência maravilhosa, porque foi a época que o Barueri estava formando o time para disputar a Série B, que ele subiu, que estava o Corinthians, inclusive. A gente jogou com o Corinthians 2 vezes.
Bom, aí eu adorei, até hoje. Nossa, foi uma experiência muito boa. Foram os momentos mais felizes da minha vida. Só que foi aquela coisa do ciúme. Tinha pessoas ali dentro que começaram a se incomodar com a minha presença, porque eu me dava bem com os treinadores, eu me dava bem com os atletas, a imprensa me procurava. Por exemplo, a gente ia jogar na Bahia. Pô, os caras vinham falar comigo, porque me conheciam. Eu já tinha ido na Bahia 200 vezes pela Rádio Globo, pela Transamérica. Então, assim, eu tinha acabado de sair da Rede TV, então era uma época que eu estava com uma exposição muito grande. Ia jogar em Goiás, em qualquer lugar. Então, isso começou a gerar ciúme. Uma vez a gente estava voltando de Brasília, nós jogamos em Brasília, ganhamos lá do Brasiliense de 1-0. Estava o ministro do esporte, Orlando Silva, no avião, vindo para São Paulo resolver alguma coisa, no mesmo avião que a gente. Pô, o cara levantou da poltrona e veio falar comigo. Porra, e aí, Calil, tudo bem? Porque ele tinha ido num programa da Rede TV, quando eu estava, uns 3, 4 meses atrás. Aí eu falei, pô, ministro, agora eu não estou mais na TV, estou aqui com a delegação do Barueri. Aí eu levei o ministro para falar com o presidente do clube, convidei ele para visitar nosso estádio, né? Que o estádio da Arena Barueri agora eu não sei como tá, mas na época era um estádio muito moderno, muito bem cuidado. Teve um outro dia que nós fomos fazer um jogo-treino, porque assim, quando tem jogo, por exemplo, o time joga no domingo. Na segunda-feira, o treinador gosta de fazer um jogo-treino dos reservas dele, que não jogaram no domingo, contra um time, qualquer time. Então, nós fomos convidados a fazer um jogo-treino no Palmeiras. Era o Luxemburgo o treinador. E o Toninho Cecília era o diretor de futebol. Pô, mas eu não fui eu que tratei com eles. Eu nem sabia que ia ter esse jogo-treino. Que o Luxemburgo e o Toninho... Eu sabia que ia ter o jogo-treino, mas não sabia que o Luxemburgo ia estar lá. Porque, às vezes, segunda-feira também o técnico vaza. Pô, chegamos lá para fazer o jogo treino na academia do Palmeiras, o Luxemburgo e o Toninho Cecília estavam lá, eles me chamaram. Aí eu assisti o jogo treino no banco do Palmeiras, porque eles me chamaram lá para ficar trocando ideia, perguntando de jogador nosso. Gostei desse jogador, hein? Será que ele vem pro Palmeiras? Eu falei, não sei, tem que falar com o procurador dele, com ele. Bom, mas enfim... E essas pessoas começaram a sentir ciúmes, que os jogadores gostavam de mim. Tinha um dos jogadores que namorava uma paniquete. E eu tinha trabalhado na Rede TV a gente fazia troca de horário com o Pânico, né? Então eu conhecia todas as meninas, os meninos do Pânico lá, o Emílio, Bola, Carioca, enfim, conhecia todos esses caras. Então, isso começou a gerar ciúme. E aí chegou num ponto que uma vez a gente ia jogar em Campinas, isso aí também é difícil, eu acho que eu nunca contei no ar isso aí. A gente ia jogar em Campinas e o treinador quis ir 2 dias antes para fazer um treino na véspera lá em Campinas. Aí um dos caras que queriam me derrubar falou assim, Calil, você pode ir chefiando a delegação para Campinas, que eu não posso ir, eu só vou poder ir no dia do jogo. Eu falei, tudo bem, eu vou, não tinha nenhum... Eu trabalhava exclusivo para eles, eu vou. Aí eu entrei no ônibus, nós saímos lá de Barueri e pegamos a estrada para Campinas. Quando a gente estava na estrada, 2 jogadores me chamaram, porque normalmente os dirigentes, o técnico, sentam na frente do ônibus, e os jogadores que sentam no fundo, né? Aí 2 jogadores me chamaram lá no fundo. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí os caras falaram assim, olha, esse cara, falou o nome do cara, ele quer te derrubar. Ele mandou a gente fazer baderna essa noite no hotel para arrumar problema para você, porque você é o chefe da delegação, mas pode ficar tranquilo que a gente gosta de você, a gente não vai fazer nada. Eu falei, muito obrigado. Eu voltei lá na frente do ônibus e falei, pô, olha onde eu fui me meter. O cara, diretor do mesmo clube que eu, pedindo para os jogadores fazer baderna para te derrubar. Então, quando eu comecei a ver essas coisas, aí eu falei, puta, esse não... Aí não tem porquê, né? Mas mesmo assim, eu continuei mais um pouco, até que eles mandaram um treinador que eu gostava embora, e no dia que eles mandaram embora, eu também saí. E fiquei desempregado um tempo, uns 3, 4 meses. Só que o prefeito de Barueri gostava de mim, porque ele acompanhava o time, ele sabia do meu trabalho. E aí ele me convidou, ia mudar, ele foi reeleito, e aí ele me convidou para ser secretário de esportes. Era uma coisa que eu queria trabalhar no futebol. Secretário de esportes eu nunca quis na minha vida. Não era uma coisa nem que eu tinha queria. passado na tua cabeça. Nem tinha passado na minha cabeça, mas aí eu aceitei o desafio.
porque eu gostei do que ele me falou. Eu conhecia já muita gente ali da cidade, porque o time e a prefeitura eram coisas integradas ali, o estádio era da prefeitura, o centro de treinamento, então a gente estava sempre junto com as mesmas pessoas, e porque eu queria viver uma coisa nova, eu não queria mais voltar para o jornalismo. Agora, eu nunca tive pretensão política de me candidatar, já me ofereceram, eu não... Aí o trabalho na prefeitura foi o seguinte, foi muito bom, porque, nossa, é uma delícia você poder proporcionar para as pessoas a prática do esporte, porque o esporte, assim, num poder público, ele tem três vertentes. A primeira é a inclusão social, você oferecer o esporte para uma pessoa, através da prática do esporte, aprender coisas da vida, aprender disciplina, né? Disciplina, não se envolver com drogas, não se envolver com bandidos e tal. A segunda coisa é a recreação. O esporte como recreação, que envolve as pessoas, já os idosos, né? Que muitas vezes se aposentam e não têm uma atividade. Então, lá em Barueri tem um lugar chamado Parque da Maturidade, que é muito... Isso eu falo há 10 anos atrás, né? Eu não sei como está hoje. Eu estou falando da minha época. Hoje eu não tenho visitado mais, mas era um lugar pioneiro no Brasil, onde a gente colocava os nossos professores e integrava com o assistente social. Então, as pessoas, assim, eu acho que era 60 anos a idade limite, ou 65, eu não lembro. Eu acho que era 60. Então, os filhos levavam, aí os idosos passavam o dia lá com atividade física, almoçavam e tal. No fim da tarde, voltavam para casa. Nós tínhamos todas as categorias de tudo que você imagina. Tinha judô, karatê, futsal, vôlei. E a terceira parte do tripé é o alto rendimento, que é a última coisa que menos importa. O primeiro é a inclusão social, porque se você promove a inclusão social, você consegue tirar pessoas do mau caminho. Uhum. E mesmo que daquelas 100 crianças que você conseguiu encaminhar, se um virar atleta de alto rendimento, já tá bom. O objetivo não é o alto rendimento. Você vai que, né? Se acontecer, tá bom. Se nenhum tiver alto rendimento, também não tem problema, que é a inclusão social. Segundo lugar, a recreação. E última coisa, o alto rendimento. E nós tivemos, por exemplo, na Olimpíada de Londres, acho que foi, a primeira medalha do Brasil foi de um judoca que treinava com a gente, Felipe Kitadai. Treinava lá em Barueri com a gente. Foi a primeira medalha do Brasil. Nós tínhamos pistas de skate e tinha um projeto. A gente ia contratar um cara que era especialista nos Estados Unidos em fazer pista de skate. O cara ia fazer umas 10. O que mais eu fiquei triste foi interromper o trabalho. Uhum. Porque quando você... Isso eu aprendi também na vida pública. Quando você sai de um cargo público, tudo que você está fazendo para. Tudo. Pode ser o melhor projeto do mundo. Ninguém dá andamento. Se não é do mesmo partido... Exatamente. Vem outro e o cara quer fazer as coisas dele. O que você... Por exemplo, nas escolinhas de esportes, lá nós tínhamos, acho que quando eu entrei, 8 mil crianças. Passou para 12 mil. Com o mesmo orçamento. O orçamento do esporte é o menor em todos os governos. Pode ver. O orçamento de ministro de esporte, ministro da cultura, secretário de esporte, secretário da cultura é o que menos tem. E agora o Bolsonaro acabou até com o ministério, nem ministério tem mais. Então, mesmo com pouco dinheiro, a gente apoiava. Nós fizemos um time de basquete com o Marcel foi nosso treinador, a gente subiu o time de divisão, a gente estava sempre em contato. Hoje o Zé Roberto tem o maior treinador brasileiro de todos os tempos, né? O Zé Roberto Guimarães é o treinador mais premiado que existe, é o maior treinador de todos os tempos brasileiro. Nós estávamos sempre em contato. Hoje ele tem o time lá em Barueri, mas a gente já tinha plantado essa semente, faltava o patrocínio, porque é caro. O time de vôlei é muito caro. Então a gente não tinha dinheiro. Apesar de Barueri ser uma cidade rica, mas para o esporte tem muito pouco dinheiro. Então a gente terminou o estádio. Quando eu assumi a Secretaria de Esportes, a Arena Barueri só tinha um lado.
Imagina, um estádio tem 4 lados. Só tinha um lado. Terminou esse lado aqui, depois terminamos o lado de lá, terminamos a parte do visitante. É um estádio totalmente preparado para receber 2 torcidas. Por isso que hoje eu fico puto com esse negócio de torcida única, porque a gente fez um estádio com um monte de características lá próprias para receber 2 torcidas e não pode mais. Então, essa época foi uma época muito boa, eu fui muito feliz. E a decepção quando acabou, né? Porque quando acabou, o que eu pensei? Como eu estava trabalhando muito bem, eu falei, bom, o prefeito não me quer mais na Secretaria de Esporte, ele vai me colocar em outro lugar. Eu gostei de trabalhar para as pessoas, sabe? Você vai numa cerimônia de faixa, por exemplo, as artes marciais, né? O judô, o karatê, quando a criança sobe de faixa, né? Ela é faixa branca, depois passa para amarela, até chegar na faixa preta. Você vai numa cerimônia de faixa, pô, os pais choram, né? Os pais se emocionam. Então isso são coisas que eu fico até arrepiado, são coisas que eu vivi, que Deus me deu essa oportunidade. E eu só não me revoltei contra o prefeito porque ele me tirou uma coisa que ele mesmo tinha me dado, é o direito dele. Eu só esperava que fosse diferente, que ele me deixasse trabalhando numa outra área. Por exemplo, ele poderia ter me deixado... Aí ele me colocou no estádio. Eu fiquei um tempo tomando conta do estádio. Até aquele... eu tive oportunidade, isso eu posso dizer que foi uma coisa que eu fiz sozinho. Claro, a equipe me ajudava na realização do evento, mas eu levei grandes jogos para Barueri no peito, porque o que aconteceu? Eu fui secretário em 2009 e 2010. Em 2009, foi quando o time brigou e foi para Presidente Prudente, que foi uma briga política, que eu não vou entrar no mérito aqui. O presidente do clube e o prefeito brigaram. Se eu for contar a história aqui, a gente não sai daqui hoje. Mas o fato é que eles brigaram e o time foi para Presidente Prudente. E o prefeito ficou desesperado, que ele falava, porra, eu construí um estádio, isso vai virar um elefante branco, não tem mais time para jogar aqui. Eu falei para ele, calma. Aí eu fui falar com o Juvenal Juvencio, eu fui falar com o Luiz Álvaro, que era o presidente do Santos, usando o meu prestígio pessoal, fui falar com a diretoria do Palmeiras, e até com o Zico. O Zico era diretor do Flamengo na época. Fui falar com o Zico porque o Maracanã ia começar a reformar para a Copa do Mundo. O Flamengo não ia mais poder jogar no Maracanã. Eu fui falar, pô, Zico, o Flamengo tem uma puta torcida lá em Barueri. Você não pode me ajudar a um jogo? Não que o Flamengo vai jogar em Barueri, que ele é do Rio de Janeiro, mas um jogo, de vez em quando, uma vez por mês, a cada 2 meses, o Flamengo mandar um jogo lá em Barueri. Tudo isso foi eu que fiz. E deu certo. O Palmeiras disputou título lá. Teve final de campeonato em Barueri. Final de campeonato, o Santos estreou o jogador lá. O Rogério Ceni fez o gol 100 de falta contra o Corinthians. Foi tudo em Barueri. Então isso tudo foi um trabalho que a gente fez. Aí um dia o cara falou que não queria mais. Mas essa foi uma época muito boa da minha vida, porque a gente conseguia fazer coisas para... Por exemplo, você me leva um evento grande para Barueri, um jogo, esse que o Rogério Ceni fez 100 gols contra o Corinthians. Pô, os comerciantes em volta do estádio, os caras só falta beijar seu pé, porque eles ganham dinheiro, tem uma movimentação ali do jogo, sabe? Você recebe, de repente, 25, 30 mil pessoas, o cara vai vender lanche pra caramba, vai vender sorvete, vai movimentar ali o comércio local, os caras vão conhecer a cidade. Então esse era o projeto. E enquanto eu estive lá, o último jogo assim que a gente fez foi esse que o Rogério Ceni fez o gol 100. Aí depois eu saí de tudo. E infelizmente hoje, pelo que eu vejo, né, o estádio está meio largado. Lá eu vejo pela TV. Parece que o estádio está meio abandonado. Não tem mais jogo grande lá. Infelizmente a gente estava com o projeto pronto para receber uma sede da Copa do Mundo. Você vê, com todo respeito, que me desculpe o pessoal lá da cidade de Sete Lagoas, lá em Minas Gerais, onde ficou a seleção do Uruguai. Mas não tem comparação de estrutura. Barueri tem 14 campos de futebol gramados, tem o centro de treinamento, tem um baita no estádio daqueles. Alguns ficou ótimos fora hotéis. Da Copa do Hotéis, muitos lá em hotéis Alphaville. bons. Ficou fora da Copa do Mundo, cara. Teve sede, mais uma vez, nada contra a cidade de Sete Lagoas ou outras cidades pequenas, sem estrutura, que receberam seleções e Barueri não recebeu, porque o trabalho era nosso. Foi aquilo que a gente falou. Você sai, interrompe tudo. Tudo que você fez é jogado na lata do lixo,
para um outro vir dizer que foi ele que fez, e o cara não faz. Isso que é o pior. Se tivesse a sede de Barueri, tudo bem, eu não ia ficar com ciúmes se o cara conseguisse. Só que o cara não faz. Ele não deixa você fazer e também não faz. E quem perde é a cidade. Quando que vai haver uma outra Copa do Mundo no Brasil que Barueri vai poder ser a sede de uma seleção? Nunca mais. E perdeu essa oportunidade, um negócio que nós organizamos Libertadores feminina, esses negócios que fazem tudo aí, apoio ao futebol feminino, nós fizemos lá 10 anos atrás. Teve Libertadores feminina, a final foi Santos e Boca Juniors, tinha mais de 10 mil pessoas no estádio. Tudo isso por quê? Porque a gente estava fazendo um trabalho junto à Conmebol para que a Conmebol conhecesse o que era Barueri, visse que nós éramos capazes de organizar um torneio como esse e nos ajudasse a colocar uma seleção lá, mostrar para os caras, os caras têm CT, os caras têm hotel, se nós recebemos lá, só nessa Libertadores feminina, acho que foram 10 delegações, tinha a delegação do Boca Juniors, é igual, não tem, talvez hoje não tem o mesmo peso de uma Libertadores masculina, mas para organizar é a mesma coisa. Tem que ter um hotel para os árbitros, tem que ter um hotel e um ônibus para cada delegação. Nós fizemos tudo. Então a gente ia receber uma delegação lá na Copa do Mundo, se a gente recebeu 10, estava tudo pronto. Só que aí eu saí e acabou com tudo. Então quem perdeu foi a cidade. Calil, queria te agradecer demais, cara. De verdade, assim, dá para ficar mais 2 horas com você. A gente chegou no horário, mas assim, daria. A gente não usou meia pauta, a parte boa é essa. Que a conversa fluiu. É gostoso assim. Então, obrigado demais. Quem quiser te ouvir agora, ouve onde? Te segue onde? Eu tenho só o Twitter. Meu Twitter, se vocês puderem depois colocar na... Claro, vai estar no GCzinho. @ Calil com C, tudo junto. Calil com C, Calil, porque quando eu comecei no Twitter, o fera do Twitter era o presidente do Atlético, né? Que hoje é prefeito de Belo Horizonte. Ele outro Calil. Ele foi o primeiro cara que começou a divulgar contratação pelo Twitter. Ele foi o primeiro dirigente. Hoje tem até o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, os caras. E o dele é com K. Então, quando eu comecei, eu falei, eu sou Calil, mas com. A ideia foi essa. Então é @Calil com C. Só a única rede social que eu tenho. Eu não tenho nenhuma outra. Fizeram Instagram, Facebook, mas é tudo fake. Eu não o OnlyFans também não é seu, Calil? Não tem nada. Assinamos. Eu nem sei. O que é OnlyFans? É de foto de foto sensuais, nua, né? assim. Foto sensual. Tem um gordo espalhando, olha. Não sou eu mesmo, porque o público não mereceria ver isso, né? O público merece coisas melhores. Quem quiser te ouvir é quase todo dia, então né? Hoje eu tô todos os dias praticamente na programação da Rede Transamérica, 100.1 no rádio, mas você acha a Rádio Transamérica nas redes sociais, no YouTube, dá pra ouvir no Brasil inteiro hoje em dia. No mundo todo. E também eu tenho feito algumas transmissões pelo canal Paulistão do YouTube, pelo Paulistão Play, que é um projeto agora, porque você sabe que os direitos do Campeonato Paulista não são mais só da Globo. Não, né? A Globo ela tem os direitos só para pay-per-view da TV fechada, na TV aberta é a Record. Mas mesmo assim tem muitos jogos que só são transmitidos pela TNT ou pelo YouTube. Então eu estou nesse projeto também. Isso é muito legal. Eu fiz várias transmissões outro dia. Nós fizemos um jogo que teve mais de 1 milhão de visualizações. Foi o São Paulo 1, Corinthians 0. Teve mais de 1 milhão de visualizações. Então a gente está nesse projeto. E é isso, cara. E TV, por enquanto, eu vou mais em programas que eu sou convidado, mas agora tá com o horário mais apertado, tá mais difícil. Mas muito obrigado aí a vocês. Cara, foi uma honra, Calil. Pô. Calil, assim, de verdade, eu sou fã mesmo. Eu te ouço não é sacanagem, é desde moleque. História, né? É desde moleque, então, muito bom receber você aqui. Obrigado demais. De verdade. Obrigado também, DVD. Obrigado, Marcão. Valeu e Elementar. Semana que vem. Semana que vem tem mais. Valeu. Um abraço.